Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. O 01 está aqui. Você é o 0 hoje. Hoje o bate-papo vai ser muito bacana. O comandante atual da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel Cheivan. Nós vamos bater um papo sobre tecnologia, sobre informação, qual é a nova segurança pública, essa imersão sobre como tentar conter as facções criminosas, os crimes, com essa correlação do policial na rua, mas também usar muita inteligência, né? Mas antes eu quero te pedir um favor, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, vou repetir, 94% das pessoas que assistem o IELCast não são inscritos, então por favor, se inscreva no nosso canal, lembrando que nós estamos lá no TikTok. Ô Kilson, chegamos a 86 milhões de views lá no TikTok. Sensacional, hein? Mais de 320 mil seguidores no Kawaii, já chegando aos 60 mil seguidores, então muitíssimo obrigado por você que é ouvinte no Spotify e em todas as plataformas de áudio. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Né? Hoje eu também tô de Heron, ó. Pô, que bacana. Tô de... Nova coleção, hein? Vem cá, o final do ano que tá chegando aí, o cara vai de azul, ele é o quê? Ele... Azul quer o quê, né? Quer o quê, azul? Qual o desejo, né? Você tá de preto. Tô de preto. Não, tá de cinza. De cinza? O Denis tá com a cueca dourada lá. É grana, né? Não, pelo menos foi o que ele disse que estava, né? É verdade, é verdade. Não que eu olhei, o Will olhou e me falou aqui. Brincadeiras à parte, gente, por favor, é só brincadeira, né? Porque é a cor agora do final do ano. Mas, por favor, faça isso. A gente encontra onde? Heron você encontra nas lojas Noroeste, no Teresina Shopping, e também a loja Heron no Teresina Shopping, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Aliás, os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse canal, eles vão aparecer sempre aqui em QR Code. Se você vai consumir um desses serviços, nos prestigie e a gente fica muito grato a você, tá legal? Então abre aqui, a câmera vai aparecer aqui no GC e aí você, é claro, consome dos nossos produtos, tá? Bom, esse é o primeiro podcast em TV aberto para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite pela Rede Mil Norte, e a gente fica muito feliz com a audiência. Se eu puxar aqui o currículo do comandante, vai ficar um negócio... A gente vai passar aqui um bom tempo, mas olha, hoje a gente recebe, nascido em 11 de dezembro, tá chegando o aniversário, 11 de dezembro de 1973, é natural de Teresina. Daqui um mês, hein? É verdade, quase um mês. É natural da capital mesmo, do Piauí, filho de Teresina, pai de 2 filhas, já é avô, velho, de uma netinha, tem como companheiro uma parceira de jornada. Ela é policial, não? Não. Não, né? Não. É social. É coronel da Polícia Militar, com ingresso na instituição em 94, cara. Ele possui diversos cursos, né? Ele já passou por todas as áreas da Polícia Militar. Ele é instrutor ainda do Centro de Ensino Profissional da PMPI, professor convidado em vários cursos de extensão, sobre políticas de segurança pública e cidadania, o que é muito legal, da UFP. Trabalhou com batalhões nas cidades de Picos, Floriano, Parnaíba, conhece bem o estado, os extremos do estado, né? E exercendo diversas funções. Conhece da máquina como poucos. E é um dos mais novos coronéis em exercício, correto? De idade. De idade da PM. De idade e de coronel é um dos mais antigos. É meio louco isso. Uma salva de palmas recebendo hoje aqui no IELCast Cheivan Lopes. Agora eu tô confuso. O nome é Cheivan... Sheleden. Como assim? Cheivan Sheleden. Pra você ter uma ideia. Sério? A minha vida já começou difícil desde a alfabetização. Pra professora me botar na minha cabeça que esse SCH era o mesmo som de X, aí você imagina a dificuldade. Então né? Cheivan Sheleden Lopes da Silva. Seu pai, ele era PM, não? Não, é policial federal. Policial federal? É. Sério? É. Mas apaixonado por quê? Música, filme, cinema? Meu pai é um eclético. Meu pai, ele... Se não tivesse casado tão cedo com a minha mãe, ele teria enveredado pelo mundo da medicina. Ele fez enfermagem, mas acabou tendo que ir por necessidade de serviço, que tinha que sustentar a família. É verdade. Parar na Polícia Federal. Antes que eu entrar nesse trâmite aí desse, mas eu queria entender o nome. Qual é a origem do nome? O nome é alemão, os dois. São 2 alemães que são elaboradores da teoria celular. O Cheivan e o Sheleden. Que no caso é Cheivan Sheleden, né? Isso não é entrevista, isso é a cultura. Sério, comandante? Sério. E
São quantos filhos lá com vocês? Eu tenho duas filhas, Não, primeiro não. casamento. Não. Eu falo dos irmãos. São quantos? Ah, meus irmãos, eu sou o mais velho, sou primogênito. São O menos novo, né? São quantos? E são três. São eu, tenho um irmão do meio e minha caçula. Esse nosso bate-papo aqui, sempre a gente inicia tentando entender um pouco sobre as origens, né? Então, seus pais, seu pai e sua mãe, você já falou que seu pai é policial federal, sua mãe. A minha mãe é companheira do meu pai, dono de casa. Estudou, terminou os ensinos, estudos, mas ficou dedicada à família, né? Minha mãe acompanhando meu pai diuturnamente. E se conheceram em Erasmo Veloso, porque a família da minha mãe é de lá, de Erasmo Veloso. Meu avô foi prefeito lá, tinha raízes lá. E o meu avô era subtenente da polícia. Já tinha polícia em todo lugar, então? Meu pai virou policial federal depois. Então, meu avô, por pai de pai, era subtenente da polícia. E como naquele tempo, você bem se lembra, os delegados do interior eram policiais militares. Então, meu avô foi delegado Meu pai nasceu em Amarante, numa dessas andanças do meu avô. Então, eu tenho um tio nascido em Amarante, tenho um tio nascido em Erasmo Veloso, tenho um tio nascido em Fronteiras, Simões, onde meu avô foi delegado. Mas assim, a sua família era uma família de boas posses ou não? A galera mesmo venceu ali pelo esforço na educação mesmo? Olha, o meu avô, pai de mãe, ele é oriundo de Pernambuco. Aquele pessoal dos fazendeiros que vinham, das famílias que vinham de migrações de Pernambuco. Então, minha família, minhas raízes da família ali, região entre Valência e Erasmo Veloso, é a família Lopes, Lima Verde, né, que se misturou com a do meu pai. Então, as famílias Soares, Portela, Moura, Lopes, Lima Verde, todo naquele entorno da micro-região valenciana é que dá origem à minha família. Então, meu avô faleceu muito jovem, na casa de 60 anos de idade, e os meus tios, muito jovens, tiveram que tomar conta das posses da família e tomar conta do recado. Numa dessas andanças do meu avô, por parte de pai, em Erasmo Veloso, meu pai já era nascido, era um rapaz de 17 anos, conheceu a minha mãe com 15 anos. Em Elisbão. Em Erasmo Veloso. Novinho, né? E aí, naqueles namoros arranjados, dos curviteiros, né? Dos pais, né? Ou dos primos. Escondido, ficava tio, os amiguinhos. Meu avô inventa de roubar minha mãe. E aí, para quem conhece Erasmo Veloso, a entrada ali é a Vaz Alegre, é um povoado que tem 3 quilômetros até a cidade. Ele estava fugindo com a minha mãe e deu de cara com o meu avô, delegado da cidade. Vocês já estão indo para onde? Pegou na orelha de um, na orelha do outro. Aí levou pro pai da minha mãe. Já que naquele tempo roubou, tem que casar. Aí meu pai me casou com 17, minha mãe com 15. Novos, né? Mas naquela época era cultura, né? Logo em seguida eu já nasci. Com quantos anos, homem? Com quanto tempo? A minha mãe não tinha nem 16. Ela engravidou com 16. Não, ela não tinha nem 16 quando me teve. Que loucura, né? Perguntar isso pra tua filha hoje, aí o pai dói. Aí eu fui pai com 19 e meu pai, rapaz, você vai ser pai casar muito novo. Tô perdendo pro senhor. Você foi com 17. É verdade. E naquela época, eles incentivavam muito a educação em vocês três, assim? Muito, muito. Eu não tive problema, Elcio, na minha vida militar. Porque meu pai que se formou policial federal, na época em que a PF era formada pelas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então a Academia Nacional de Polícia em Brasília, na década de 80, era basicamente a formação pelo Exército, pela Marinha, pelas Forças Armadas, né? Então, o meu avô também por ser delegado, então essa questão da disciplina, da cobrança, era muito cedo. Então, eu lá em casa, por exemplo, era proibido ficar de recuperação. Ficou de recuperação de que repetir o ano. Porque tem que a obrigação de passar de ano, né? Então assim, os estudos, a disciplina, então, os horários. Então, eu não tive dificuldade, a cobrança do meu pai, porque a gente sempre cresceu fruto do nosso trabalho, do esforço próprio, da dedicação. Você falou sobre força, viu, Kilson? É importante a gente alertar sobre isso. Sim. É porque a turma, a juventude hoje que consome muito internet, eles não entendem do tamanho que foi a luta. Sim. Por exemplo, para o interior ter um delegado, né, para um policial militar conseguir entrar na polícia com um nível de formação mais aguçado. Sim, e veja que naquela época em que eu entrei na Polícia Militar, por exemplo,
vou voltar um pouco depois dos estudos, mas falando de Polícia Militar. Quando eu fiz o concurso, era nos anos do FHC, Fernando Henrique. Eram anos que tinham poucos concursos públicos no Brasil e no estado do Piauí. Então é difícil você... também o próprio ensino. Eu me lembro demais, que a gente saía do colégio, do estudo, e a gente, para fazer os trabalhos, eu ia para a biblioteca. O professor passava um trabalho, eu tinha que ler vários livros para poder fazer o resumo, para eu fazer o trabalho. Hoje você vai no Google, você tem os resumos, você tem tudo na mão. Burros, né? Você tem tudo na mão ali, né? tudo na palma da mão, tudo fácil. Ajuda A velocidade das informações é muito grande. Antes tinha que ir na biblioteca Crônio de Carvalho, né? Na Praça do Frei Pisa. Exatamente. Eu tinha que ir para lá, passar vários dias catalogando e às vezes esperando o livro outro voltar, livro, voltar para poder ler. Cara, o essa livro. turma hoje, ela não tem noção do que era A fazer. dificuldade. Era onde. De ônibus. O cara ia pegar um livro, eu me lembro bem disso. Você não tinha condições de comprar o livro, Sim. aí tinha que ir para a biblioteca pública, e aí você queria pegar o livro e o cara já estava. Quando ele não devolvia, né? Até que se você tivesse a condição de comprar o livro, mas tinha dificuldade de receber o próprio livro. Era. Porque não tinha Sedex 10, não tinha nada. Full. Agora o Mercado Livre tem full que chega mais rápido. Teresina hoje tem uma dessas rotas mais rápidas, né, do Mercado Livre, mas entendo que. Então foi uma grande escola tudo isso, né? Foi. E eu entrei na polícia com 19 anos de idade. Então eu tinha acabado de sair do ensino médio e tinha entrado na UESP. E sendo pai. Sendo pai, que não podia dizer que era pai, porque na PM você não pode entrar como cadete já tendo filho. Mentira. É. Ainda hoje? Hoje pode. Naquela época, cadete, porque você não tinha estabilidade. 94? 94. Você tinha um problema e tinha a questão exclusivo. Comandante da Então eu não casei. Eu só me casei depois que eu cheguei aspirante. Que fui declarado de segundo tenente que eu fui casar. Que loucura. É verdade. É a luta, né? Nesse início ainda era tudo muito novo para você de estar ali com a PM, encontrando aquele mundo, com o filho em casa, porque é uma experiência Para mim foi absurda. interessante, porque quando eu saí em 93, apareceu o concurso da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Eu fiz todos. Não passei em todos. Só que quem me chamou primeiro foi a PM. E a academia era fora. Eu fiz na de Gafacó, do lado da Unifor, que hoje é o Centro de Eventos do Ceará. Foi demolido. Não tinha aqui, né? Não tinha academia no Piauí. Tinha que fazer a formação. Todo mundo fazia fora e ao ser declarado aspirante, retornava para o seu estado de origem, no caso aqui o Piauí. Em 94, o primeiro governo Monsanto. Sim. Então eu entrei em janeiro de 94, o concurso foi em dezembro, em ato contínuo, eu entrei na Academia Militar no Ceará, na de Gafacó. Eu fui para lá. E após 3 anos eu retornei aspirante. Levou a família toda? Não, aí é onde entra a questão. A minha esposa, na época, eu conheci ela nas férias em Elesma Veloso. Só que a família dela era de lá, mas moravam ganhando a vida em Fortaleza. No que eu passei no concurso, eu escolhi a academia de Fortaleza. Justamente para adequar o útil, né? A mulher ficava com a filha na casa dos pais e eu na academia militar. Então, aí me chamou a Polícia Rodoviária, me chamou a Polícia Federal, e eu encantado com o mundo militar, já ganhando meu salário, meu soldo. E não era bom? Não, que na época era bom. Era? Era. Dava. Eu me lembro que... Pô, se na época era bom, agora... Então... Hoje está melhor. Muito melhor. Então, eu ficava na academia a semana toda. Desculpa, mas tu sabia que é o primeiro bate-papo que eu faço assim com um comandante que não é turrão? Que não é, Kilson? Acho que é por isso que mais diferente, assim, É porque hoje se prende sorrindo. Tem que chorar, é o outro, né? Mas é verdade isso aí, sabe? É bem legal isso, sabe? Antes a gente tinha é tipo assim, porque eu tenho o estigma do Coronel Prada ainda, né? Sobre do jeito, da forma, enfim. Mas vamos voltar aqui para Fortaleza. Tá, aí passei os 3 anos de internato. Porque quem não sabe, por exemplo, o curso de Direito. Você no curso de Direito, você não paga as disciplinas militares de Direito Processual Penal, Direito Penal, Criminalística, né? Medicina Legal. Então, a formação de um oficial são mais de 5.400 horas de aula em 3 anos. É mesmo? Internato. Manhã, tarde e noite. Você entra no domingo à noite e sai na sexta-feira à noite. Isso quando você não está de serviço ou
de eventos externos ou preso, porque tem a punição disciplinar. Uma unha mal cortada, uma barba mal feita, uma farda amassada, tudo é motivo de moldar um oficial de elite. Você olha um cadete e você vê a perfeição. Então, tudo é motivo de caçar o final de semana. Qualquer besteira, você fica detido a sexta, fica detido sábado, detido domingo. Que é o que o cara quer, né? Quer uma paizinha ali pra... Então, é uma vida de regrada, de holofotes, é como se fosse um Big Brother direto na academia. Você sendo observado e moldado. Todos os seus atos, seus passos, tudo. Seu desempenho, tudo é analisado, tudo é observado, tudo é cobrado. Então, o primeiro ano, basicamente, você fica dentro do internato sempre, primeiro mês você não sai. Essa relação, e é bom você falar sobre isso, essa relação com a família é muito complicado? Dá uma saudade. Pois é, eu vejo muita gente que separa, que não aguenta. É porque é puxado. Você ficar 3 anos fora, vindo só de ano em ano, num período de recesso, e mesmo no local que você faz o curso de formação, que é na academia, é a semana toda interno. É internato. Você só está liberado a todos os dias à noite, faltando 100 dias para se formar. Que justamente tem a festa dos 100 dias. Eu vou ser declarado aspirante agora em dezembro, 100 dias antes da data de aspirantado, você é liberado todo dia à noite para voltar às 5 horas da manhã. Você é liberado às 19 horas para retornar às 5 da manhã. Então quem quer pode até sair, mas tem gente que nem sai, que às vezes mora um pouco longe e não dá tempo. Você não pode chegar atrasado. É uma vida de abnegação mesmo. Não, é um sacerdócio. Por isso que se molda, os grandes oficiais se moldam apaixonados, defensores e abnegados e destemidos para a função policial militar. Formação que é uma imersão. Certo? Total. Total. Que louco, hein, Kilson? Quem tá na rua não imagina, né? Não A imagina. dificuldade e o preparo e a dedicação. Tanto é um sacerdócio, realmente. É como por o isso senhor que falou. é muito parecido a vida Do padre. do padre. É. As instituições militarizadas. O padre tem a hierarquia, tem a disciplina, tem o enclausuramento, tem os juramentos, as restrições. É muito parecida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É bom fazer isso. Por exemplo, o cara que aventura para a polícia militar, para ser um militar, que ele aventura, né? Que ele vai ali, não, vou ganhar um dinheiro aqui e daqui a pouco eu passo em outro concurso. Ele aguenta essa parada aí? Dura pouco, viu? Dura pouco. São muitos os desligamentos. São muitos. Eu tenho vários colegas no curso de formação que com 2, 3 meses, não, aqui não dá pra mim não. Aqui Tipo assim, de cada 10 que entram para serem policiais militares. Hoje tá mais fácil. Mas nas épocas para trás era muito mais puxado. Rígido, né? Muito mais Antes era o rígido. quê? De 0 a 10? Era 10 e uns 30, 20% eu pedia para sair. Hoje? Hoje eu acho que 20, 30% pede para sair. Por- Não, Você segura mais. não. Segura mais, tô brincando, segura mais. Segura, Coronel? Segura. Segura mais. É porque também tinha algumas coisas erradas na época, Tinha. né? Uns acostos mais pesados. Mais pesado, né? Tinha, Hoje tá tinha. mais tranquilão. Tá mais tranquilo. Porque é uma formação, porque a gente descende das Forças Armadas. Não Óbvio. que tenha isso lá. Mas é que o cara te prepara para a guerra. Lá é o objetivo é eliminar o inimigo. Né? Aqui não, a gente é militar, a polícia é militar pela Constituição, mas é a formação voltada mais para o policiamento. A gente é mais policial do que militar. Nós temos o militarismo como uma hierarquia, uma disciplina. Temos as regras e tudo, nosso código, nossas legislações são cooptadas e baseadas nas Forças Armadas. Mas devido a essa interação com o público, o avanço da questão dos direitos humanos, a formação mais humanizada deu uma formação mais amena e uma interação melhor. E também devido às redes sociais, às aberturas, a modificação das grades curriculares, possibilita essa questão da identificação mais voltada à polícia cidadã, direcionada à interação com a comunidade. Eu queria... a gente vai falar sobre essa questão da militarização, sobre o que é o militar e sobre o espaço que ele pode criar entre as manifestações e o respeito que ele tem que ter à própria farda. Sobre política, eu quero bater um papo sobre isso daqui a pouquinho, sim. mas eu queria que o senhor falasse sobre esse escalonamento da sua carreira. Você começa ali e quando é que você começa a enxergar que quer chegar ao topo como coronel? Esse procedimento doeu? Foi muito duro? Como é que foi? Olha, tem uma mística, um jargão, tipo uma doutrina que diz que
o bom oficial é aquele que se forma em que todo oficial deseja e almeja o sonho de ser coronel comandante geral da sua instituição. O objetivo é esse, trabalhar para se moldar, se preparar para ser coronel e comandante geral. Que se você não for, você ajuda o comando. Porque o comandante geral não é um homem só, tem o comando geral. E esse comandar, o nome já diz, é mandar com. É mandar com. Não é uma ditadura, não é um autoritarismo, não é um eu só. É comandar com. Então, o alto comando hoje, que são 21 coronéis, a gente toma decisões em colegiado. A gente tem que pegar as experiências. Foi isso que, quando eu assumi o comando, eu fiz. Então, desde tenente, você tem que almejar a chegar ao final de sua carreira e ter esse tempo de serviço para se preparar, se moldar, se aperfeiçoar, para cada vez servir mais e melhor à sociedade, passando por diversos postos, por diversas funções, se preparando para assumir o topo da carreira, que é o alto comando, que é o oficialato superior, que é o nível estratégico de decisões. Mas, você, por exemplo, você foi desses grupos de elite, você passou por quantos? Olha, eu fui o único aspirante que trabalhei no Comando de Operações Especiais. Eu fiquei lá até primeiro tenente. Então eu fui sair aspirante, servi em unidades do interior, trabalhei na unidade especializada que era o trânsito, e trabalhei no Comando de Operações Especiais, onde eu fiquei até primeiro tenente. O COI, né? O COI. De lá eu fui para... O COI é foda, né? De lá É porque você trabalhava com as mesmas coisas que o BOP trabalha hoje, só que com as estruturas menores e sem as tecnologias que nós temos hoje. E as formações mais especializadas que tem hoje. E a gente tinha que dar conta do recado. Então era assim, eram homens e mulheres, homens abnegados, homens preparados, destemidos, em que a coragem e a força tinha que sobrepor dificuldades estruturais para dar conta da missão. Naquela época ainda, no COI, por exemplo, enquanto comandante daquela área, você imaginava, por exemplo, ou pensava que se colocar uma arma na casa de cada pai de família diminui a violência? Eu nunca consegui visualizar por esse viés. Porque a gente sempre imagina que nós temos problemas internos numa instituição milenar, que é o militarismo, e que há os desvios de conduta, em que há uma seleção, há um teste, há uma preparação para soldado no mínimo de 8, 10 meses, para oficial 3 anos, em que você tem psicotécnico, acompanhamento psicológico diário e há os casos de desvio de conduta. Você imagina você armar uma pessoa e sem ter aquele acompanhamento diário. Fora a questão das pressões. Imagine, Yeldson, você está num grande centro urbano como o Rio de Janeiro, em que nós temos alguns locais de aglomerações de pessoas em que há domínios de forças paramilitares, né? E que também há os milicianos. Os milicianos, há o tráfico de drogas. Então, a população, que às vezes vocês são pressionados por esses grupos. Então, você é um cidadão de bem, mora numa região, e aí você é pressionado porque tem uma ficha, vamos supor, isso é um caso que pode acontecer. Você está aqui e aí, olha, você tira o poste, a arma de fogo. E aí eu vou lá e subtrai a sua arma, você dá a queixa na polícia de que foi roubado. Essa arma, ela foi uma arma adquirida de forma legal, que vai parar no mundo do crime. Não necessariamente o criminoso poderá comprar, porque ele não pode, porque tem a ficha suja. Em outras palavras... Fora o tráfico, né? Você diz pro policial militar, por exemplo, ele portar a arma, ele passa por um perrengue absurdo. Sim. E que se ele não tiver apto, ele cai fora da polícia. Sim. Ou então ele fica em serviço administrativo. Nós temos casos de serviço administrativo que o policial é proibido de usar arma. Ele está proibido de usar arma, mas ele não tá fora das fileiras da polícia, mas ele fica em outro serviço administrativo, sem arma. Administrativo proibido de usar arma. Então é um grande erro, por exemplo, ou foi um erro de aposta, por exemplo, do presidente Bolsonaro, essa questão da facilitação para as pessoas adquirirem arma, o CAC, que é muito discutido hoje, né? Você acha que é legal isso ou não? O Brasil não está preparado ainda? Eu, Cheivan Lopes, CPF 504-233-39320, sou particularmente contra a facilitação demasiada, sem um acompanhamento, para um aumento da população. Eu acho que pode ter, mas de uma forma mais controlada, como vinha sendo antes. Uma forma controlada, uma forma acompanhada, inclusive.
Mas facilitar demais, eu acho que é um risco. Um risco porque isso acaba aumentando, tá aí os números. Se você pegar de 2014 para cá, o número de armas de aquisições são maiores. E o número da criminalidade com arma de fogo também aumentou. Não estou dizendo que o crime aumentou, mas o número de ocorrências com arma de fogo aumentou. Sobretudo que nos MVIs, que são as mortes violentas intencionais. Aqui, basicamente, as nossas mortes violentas intencionais, os poucos que ainda temos, 99% é de arma de fogo. 99? Arma de fogo. Arma de fogo. Não é uma faca, Não é uma faca, não é pedrada. É de morte não é um violenta. casco de... Não, é uma arma de fogo. Caramba. E 99% é de pessoas envolvidas com o mundo do crime. Que loucura, né? Dados são dados, né? O senhor acredita também que essa modalidade de invasão em residências tem aumentado devido aos criminosos encontrarem uma solução para cometerem seus crimes, indo em busca dessas armas, acreditando que o cidadão tenha uma arma em casa? Pode ser, porque eu sou muito contra, por te dar a resposta agora, chutar, mas não seria uma responsabilidade do Comando Geral, porque aqui eu estou, além de Cheivan, coronel da PM, comandante geral. Então, assim, eu gosto de trabalhar com estatística. Então, é possível a gente fazer um estudo. Eu sou adepto da ciência policial. Todas as decisões que a gente procura tomar com base em ciência policial. Então, isso é um dado que pode ser trabalhado, que pode ser mensurado, que dá para fazer esse trabalho, e isso tem um diagnóstico. Ao invés de eu chutar aqui uma resposta para você. Vamos chegar, inclusive, nessa parte de dados. Voltando para você chegar no comando. Como é que você chegou ao comando da Polícia Militar do Piauí? Olha, eu não vou te negar que quando você recebe a notícia, aí você vê aquela pergunta. Rapaz, será se estou no ponto, assim? Será se vai ser um desafio e tal? Porque você é o mais novo. Eu sou um dos mais novos de idade. Mas o mais velho de patente. Eu sou, de tempo de serviço, também um dos mais jovens. Mas de ter sido promovido a coronel, eu sou um dos mais antigos. Que loucura. É porque eu cheguei a coronel com a idade nova e os que são mais velhos que eu fui promovido depois. Entendi. Então, assim, eu sou o segundo coronel mais antigo da polícia, hierarquicamente, por tempo de promoção. Sou o primeiro 01 porque sou comandante geral. Então, agora em janeiro mesmo, pode ser que eu já seja o primeiro, janeiro e fevereiro, o primeiro mais antigo, porque tem o ex-subcomandante, que é o Souza Filho, que é mais antigo do que eu de tempo de coronel. Como é que você recebeu esse convite? Governadora. Recebi um misto de honra e preocupação. Porque você comandar quase 6 mil homens, ser responsável por 224 municípios, com mais de 3 milhões e 200 habitantes, num momento de eleição política e de uma polarização de campanha acirrada, com todas as apostas dizendo que vai ser de alta complexidade, lhe dá uma carga de responsabilidade muito grande. E aí você tem que ter muito senso de parcimônia, muita resiliência, muita concentração, uma capacidade de aglutinação, integração e de motivação para que as coisas deem certo. Principalmente que eu peguei um governo de continuidade, eu não estou num novo governo, é um governo de continuidade. Você está há quanto tempo só no comando? Eu assumi no dia 4 de abril. Então tem menos de um ano. Eu tenho um pouco mais de 7 6 meses. Não dá, porque cada comandante implementa o seu formato, né? Mas eu fiz uma coisa inédita. Pelo depoimento dos coronéis que estavam quando eu assumi, deles se lembrarem, deles visualizarem, eu sou um comandante que apresentou para a governadora um plano de ação de comando. Mesmo eu não tendo tido transição, porque eu não tive tempo de transição das informações. Eu já assumi, tendo que dar conta de baixar os índices de criminalidade, de botar a tropa na rua, de implementar uma forma para ter uma mudança, porque se fosse para não ter a mudança, não precisava mudar o comandante, né? Então eu estava com a missão de melhorar os índices, investir no policiamento preventivo. Então eu fiz um plano de ação de comando, em que eu peguei mais ou menos as ideias de onde eu estava até o dia 31 de dezembro, como é que eu queria que ficasse e como percorrer. E como eu fiz esse plano de ação de comando? Eu fiz esse plano de ação de comando com base no Plano Estadual de Segurança Pública, que é de 2018, veja só, com dados de 2016. Então ele precisa ser atualizado. Total. E com o recém-criado, no ano passado, do Plano Estratégico da Polícia Militar,
Fizemos um plano estratégico com a participação de 40 oficiais do segundo tenente, com representatividade do segundo tenente ao coronel. Então eu peguei essas duas informações, esses grandes delegados, e implementei uma forma em investir numa governança. Qual foi a governança que eu investi? Valorização profissional do policial, investimento em reestruturação da polícia em todos os seus eixos, de qualificação técnica, capacitação e ações de combate à criminalidade. O Chico Lucas esteve aqui, que é o futuro secretário de Segurança, ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele disse que a pauta, a tônica da gestão de Rafael é fazer com que todas as pessoas que estejam ao lado dele sejam melhores do que ele. Então ele quer fomentar para que essas pessoas cresçam, que evoluam, que elas apareçam e que elas possam dar o melhor para a sociedade. Então assim, o que eu percebo é que ele vai deixar a turma voar, sem medo de um aparecer mais do que o outro, que é bom para a população. Você tem mais ou menos essa mesma perspectiva de dar força ao coronel do comando tal, vá lá, faça, independência? Com certeza. O comandante, ele é um maestro. Eu só sou o fomentador e o facilitador. Eu sou apenas o elo de ligação entre o comando e a governadora, o centro de decisões, que é o chefe do executivo. Certo? Então foi isso que eu fiz. Eu costumo dizer que a minha ideia é implementar uma forma de gerar o comando de uma forma que eu comande da polícia para fora. E os comandantes, os coronéis, comandem da polícia para dentro. Então, por exemplo, eu estou agora fazendo uma tratativa de um termo de cooperação com a polícia, com a Universidade Federal, em que em 2 anos, no máximo 3 anos, e nós teremos na polícia cerca de 15 doutores e 30 mestres. Investir em capacitação. Agora mesmo, recentemente, nós chegamos à marca de quase 1.000, de abril para cá, quase 1.000 policiais com curso de formação, de capacitação. Eu invisto na capacitação continuada. Para quê? Para justamente eu superar essa questão da deficiência de efetivo. Então eu estou investindo na capacitação continuada em áreas da Polícia Militar especiais. Estou especializando o policial. Por exemplo... Inteligência e tecnologia. Inteligência e tecnologia. Por exemplo, eu estou com um oficial fazendo um curso de contra-terrorismo em Portugal, em Lisboa. Eu estou agora com... semana que vem, viajando 2 oficiais superiores para fazer uma visita de estudos de um doutorado que estão fazendo em São Paulo. Estou indo para Londres, passar 15 dias em Londres. Distribuir conhecimento. Distribuir conhecimento. Não vai para passear, não. Não, eu tô com... Chegou agora o pessoal fazendo curso de negociação, de sniper. Eu tô com oficiais fazendo curso de inteligência em Fortaleza, na Bahia. Estou com alguns policiais fazendo curso de negociação de crises em São Paulo, fazendo o curso de operações de inteligência em São Paulo. Então a gente tem vários intercâmbios que eu aposto no conhecimento. Eu aposto no conhecimento. Uma mente que se abre para um novo conhecimento jamais volta para o seu tamanho original. Eu tenho que fazer essa pergunta. O comandante, eu tenho escutado... Vai, depois eu faço. Eu tenho escutado do soldado, do cabo, do sargento, que está ali nas ruas, que o senhor tem uma voz altiva, a voz do policial militar. E eu percebi na fala de muitos deles a questão... nós temos um representante, esse é o policial militar. O senhor sente isso também? Olha, dá uma emoção, sabe, Elton? Dá uma emoção, porque eu vou te confessar aqui. Todo coronel, ele é capaz de comandar a polícia militar, da sua forma. Se vai ter resultado ou não, aí é o tempo que diz. Então, assim, preparado, todos os coronéis estão, maturidade temos, nós temos um pacto hoje pela polícia. Inclusive, tivemos uma reunião com o governador eleito, Rafael Fonteles, antes, inclusive, das eleições, disponibilizamos a pretensão também de falar com os outros candidatos, né, de que hoje nós temos o pacto. E por isso que nós temos esse pacto, porque o governador, independente de quem fosse eleito, ele teria que escolher um coronel dentre nós. Ele nem buscar de fora. Né? Então nós temos um pacto de continuidade das melhorias da Polícia Militar para a melhoria da instituição, valorização do policial, engrandecimento da corporação, porque isso se reveste em uma melhor prestação de serviço para a comunidade. Né? E com isso eu tenho que defender o policial. Então, preparado todos nós estamos para comandar a polícia. Então, qual era o meu grande desafio? Como eu vou ser lembrado? Depois do comando, que eu vou sair um dia. Qual vai ser o meu legado? O que eu deixei? Como eu vou ser lembrado? Então, a gente fica muito satisfeito enquanto escuta os depoimentos em grupos de WhatsApp de pessoas que não têm nenhum contato próximo com a gente, mas se identificam. Hoje eu tenho um comandante que me representa.
Hoje eu tenho um comandante que a gente se sente apoiado. Hoje a gente tem um comandante que nos defende. Mesmo eu sendo um cargo de confiança da governadora, eu despacho com ela os interesses da Polícia Militar. Pois é, mas eu acho bacana isso aí, sabe? É isso que eu quero te perguntar sobre. Eu acho que é importante falar sobre isso. Você acha que a Polícia Militar nos últimos anos ela não ficou uma bolha no comando de só atender o que mandavam fazer? Ou. É porque, assim, tem também a política envolvida nisso. Eu não vejo em ti, por exemplo, uma perspectiva de você querer. Eu quero ser isso, quero ser deputado, quero. É meio a parada de fazer, porque ama mesmo fazer um negócio. Sim, eu tenho uma pegada técnica. Pois é, diferente da pegada política. Sim. É isso. Isso eu não Mas tenho isso não foi ruim pretensões. para a PM, não? De alguma forma? Olha, todas as instituições, elas hoje são politizadas. A política não é uma coisa ruim. A gente só que tem que saber usar a política em traduzir em conquistas para a instituição. Por exemplo, minha conversa com a governadora. Tranquilo aqui, eu falo aqui porque é uma conversa com ela. A governadora, ela tem uma ligação política. Não tem como eleger um governador sem estar afiliado a um partido político. Esse partido político tem uma ideologia. Então a governadora é do PT, ela é esquerda. Ela tem uma ideologia política. Claro. Então, ela como governadora, Yeltsin, todo governador, ele tem a sua política de ações para saúde, para segurança, para educação, até a política de governo, beleza? Então, essas pastas que são nomeadas pela governadora, elas têm que dar um resultado, das metas que ela estabelece para poder atingir os objetivos. Mas essas metas e esses estabelecimentos que ela passa das políticas de ações de governo, a parte tem que atender. Então eu sou o quê? Um cargo de confiança da governadora. Correto. Aí ela me passa uma meta de política de governo, que tem a orientação da diretoria de comunicação dela e tal e tudo, beleza. Só que eu sou uma instituição perene, eu sou uma instituição de Estado. Então é onde está a grande sacada do comandante saber, em atender às orientações do governante, enquanto as políticas públicas de governo dela, das metas dela, da política de governo, porque ela tem um plano de governo, em que eu não passe o fio e comprometa a instituição na questão constitucional da sua enquanto instituição de Estado. Sabe por que eu acho? Tem muita gente que vai ficar com raiva do que eu vou falar, mas eu vou falar do que eu sinto. Eu estou há 18 anos aqui em Teresina, há 22 anos nesse ramo de programa policial. Eu acho que pela primeira vez o policial militar na ponta ele tem outro tipo de sentimento, eu vou te explicar por quê. A maioria da galera do praça, que tá lá na ponta mesmo, que pega o sol, que rala pra caramba, ele fica meio que naquela, diz, porra, vou aqui trabalhar de novo, vou passar 12 horas pro cara se eleger deputado. Eu vou fazer de novo isso aqui tudo pro cara não me valorizar. E nesses últimos meses eu tenho sentido muito isso, que isso é prova disso, a gente tem visto, que é muito a pegada de... tem um cara que vai falar pela classe e não falar pra se reeleger em cima da classe. Você já declarou várias vezes que não tem interesse nenhum não, de... Até hoje não. Eu não sei amanhã, mas assim, eu não tenho pretensão nenhuma política. Eu quero cumprir minha missão, fazer o meu melhor. Mas é mais ou menos essa parada que eu te falei? Isso tem esse sentimento, eu não vou mentir, que alguns existem. Poxa, eu tô aqui e tal, entendeu? É natural esse sentimento existir. E é até normal, né? E a gente entende e sabe que existe, e não pode negar. Mas é como eu tô te falando. Então, você se lembra a mídia está aí, os fatos contra fatos no argumento. As complicações que teve o presidente Bolsonaro, naquela questão dos ministros, alguns generais, e onde que estava comprometer as Forças Armadas, aquela coisa, o cara sai para reserva, mudou muito o comando. Então, assim, era mais ou menos nesse sentido da gente cumprir a missão, cumprir as ordens da governadora, seguir o plano de ação de governo na segurança pública, o plano de governo, mas preservando naqueles limites em que eu não posso comprometer a instituição na sua missão constitucional. E muito menos eu me utilizar da instituição para benefício próprio de autopromoção. Eu sou contra isso. Radicalmente contra. Por exemplo, os influencers hoje da Não, eu aposto e creio e sou de parecer de que tudo que é produzido pela Polícia Militar tem que ser revertido em promoção da própria instituição, como um todo. Porque ela crescendo, cresce, todos nós ganhamos, todos nós. Mas, por exemplo, o cara que está divulgando a Polícia Militar, que está fazendo, ele está divulgando a polícia ou ele? Eu vou falar exemplos que não sejam do Piauí, né? Para não dar problema. Contextualizar. O vereador que foi eleito e que agora está preso, o Gabriel Monteiro. Falando da Polícia Civil, a gente tem o delegado da Cunha, estou falando em termos de polícia geral, né? E a maioria desses caras são um mandato, né? Assim, é difícil
o cara dá virada pro segundo mandato, né? Porque assim, é sempre numa onda dali, daqui e tal. Bem objetivo e bem fácil, assim. Você se incomoda, por exemplo, de o cara fardado tá... Olha, se for uma coisa institucional, autorizada pelo comando, porque nós temos uma legislação que... Óbvio que tem. Tem uma legislação que prescreve isso. Vamos mudar a pergunta. Se for pelas páginas oficiais da PM, Beleza. Porque está autorizado, é uma operação, comando do batalhão, ou comando de área, ou comando do grande comando daquela região. como existe uma normativa, inclusive, que Tem só pode normativa. dar entrevista para televisão se tiver autorização Do comando geral. do comando geral. Que é através da diretoria de comunicação. Não é? Não tem? Tem. Só pode Tem. dar lá e falar. PM5. Aí não está escrito. Aí É o só PM5 seguir. chamado. É como o que o senhor falou. Não tem, A cara? gente só rindo, mas tem a corregedoria. Pois é, e você acha que isso pode prejudicar? Aí eu vou te perguntar, onde é que isso pode prejudicar a farda? Olha, Tipo, numa ação dessa, o cara tá filmando e dá uma bala errada. o desvirtuamento sempre é prejudicial. Claro que nesse caso, eles vão fazer a promoção, claro que da Polícia Militar, mas muito mais uma autopromoção do que a própria instituição. Eleva, divulga, mas aquilo ele pode ser criticado por alguma pessoa que está visualizando, algum meio de comunicação, e põe em xeque a instituição. Por isso que tem as vedações. E tem essa vedação no Exército, na Polícia Federal, Sim. na Polícia Civil e na Polícia Militar. Eu vou ser um pouco mais agudo. Deixaram frouxo? Eu, assim, não tanto na Polícia Militar, porque você tem que ver o seguinte... No geral. Assim, por exemplo, nós temos policiais militares em vários locais. Por exemplo, eu não tenho autonomia em certos locais que tem policiais militares. Então, vou te perguntar de novo. Deixaram frouxo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não é? É um caso para você observar. Deixaram frouxo, porque... Você já me deu aqui amanhã Não, mesmo mas eu nada já vou... contra, porque eu acho que hoje a gente vive numa geração de conteúdo. Sim. É volume das informações. O James Guerra veio aqui, o ex-delegado-geral, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, disse, olha, Elton, esse cara pode ser... Falando sobre o Gabriel Monteiro, ele falou, esse cara pode ser tudo, mas policial militar ele não é. Porque ele coloca a vida dos colegas em risco, ele se coloca em risco, ele coloca em risco a instituição que ele trabalha quando ele faz esse tipo de divulgação. Então, assim, ele foi muito institucional. E eu acho que... Sim, quando você fala a palavra risco, essa questão do risco de se expor à instituição. Quando você faz algo que não é controlado, não é acompanhado, não é regulamentado e não é autorizado, que aí se faz de qualquer forma, aí é onde está a questão do risco de se expor e expor a instituição e os próprios integrantes dela. Então aí está certo. O Chico Lucas disse aqui que para ele não vai tolerar essa brincadeirinha de... Na minha conversa com ele eu falei. Tu fala? Eu não concordo isso. Não concordo com isso. Você que deu, tipo, Eu falou... conversei com ele sobre isso, toquei no assunto e disse que sou particularmente contra e como comandante não permito os integrantes da Polícia Militar com esse tipo de comportamento. Não concordo. E não deixa que seja autorizado. A minha diretora de comunicação aqui mesmo, agora em Parnaíba, teve umas policiais femininas que queriam fazer um vídeo falando do mês, empoderamento feminino. Me pediu autorização, eu pedi o vídeo, eu avaliei, veio com minha equipe jurídica até que eu autorizei. Ela fez correto e autorizei. Se colocasse a autorização, poderia responder o procedimento da corregedoria. Mas se o cara tiver apaisando? Não deixa de ser policial, né? Principalmente se falar na instituição. Continua a hierarquia e disciplina? Com certeza. Teve aquele caso das PMs do Piauí, Até né? aposentado a gente responde o código. Quando você está aposentado na reserva remunerada, você não deixa de ser militar. Você sabe que vai ter um monte de... responde o estatuto e o Os código. caras vão ter um monte de comentário aqui. Isso é radicalismo, isso é... Né? Vai ter aqui um monte de comentário embaixo. Não sou eu que estou dizendo, é legislação. Não é posição tua. Não posição minha, é legislação. Se tem as ferramentas de controle. Se perguntar se eu concordo, Agora pode ser que não, pode ser que sim. Vamos tentar mudar, a gente muda. Vamos lá. Mas enquanto tá valendo, né? Vamos mudar. É censurar. Não. Censura, né, a liberdade de expressão. Mas na Polícia Militar, você não vê muito isso na PF, né, cara? Exato. A PF a gente tá com um problema grande. Aí onde eu vou entrar agora numa parte aguda. E voltar depois pra PM. Vai lá, que eu só... Comandante, nos últimos dias a gente tem escutado também a questão do elogio. O Praça tem cobrado essa questão do elogio. Em que momento é permitido, em que se dá o elogio ao policial militar? Como eu te falei, eu assumi um comando do governo de continuidade. Muitas coisas a gente já herdou de certas normas recentemente criadas. Então a questão do elogio, ela mudou a legislação. Nós temos agora um estatuto e que ele prevê as formas e condições que o elogio pode ser dado. Então a gente... Só explica para quem é, comandante, o elogio que é, né? Porque
O cara tá pensando que é só, né? O cara tá de fora tá falando assim, você é muito bom. Não, porque antigamente foi até uma ferramenta boa de se mudar. Porque assim. Mas quem tá em casa, o elogio, cara, você é. Não, porque eu elogio, porque na nossa vida militar, muita coisa gira em torno de promoção. Pois é. Promoção, porque é ascensão, né? Eu sou cabo, eu quero ser sargento, eu quero ser subtenente. Então, nós temos um bloco, uma ficha funcional, em que ela tem as suas pontuações. E a promoção por merecimento, ela geralmente é quem está lá na frente, é que ganha, né? E aí tem várias formas de você aumentar seus pontos. Fazendo curso, né? Dando aula, fazendo procedimentos de corregedoria, fazendo inquéritos, sindicância, né? E a questão dos elogios. Só que os elogios eles estavam muito, como se diz, graciosos. Tipo, você fez uma missão pro comando ali e vou te dar um elogio porque a atuação foi boa. Você fez uma missão X, que uma coisa corriqueira, cotidiana, eu te dava um elogio. Isso vai pra ficha. Aí vai pra ficha. E agora tá lá discriminado as possibilidades de que um comando pode dar um elogio. Está discriminado. As ações, as possibilidades. Tá mais objetivo, não fica muito a cargo discricionário, subjetivo. Ela está mais objetivo as possibilidades de que o policial das pode ações. ser... As ações podem, então foi regrado. Foi regrado as ações que podem ser elogiadas. Inclusive, quando ainda vai para o colegiado da comissão de promoção, são vários coronéis que se reúnem para poder homologar. Então, assim, não está muito mais gracioso. Foi isso que eu herdei quando assumi no comando do ex-comandante e achei interessante. Mas pode ser mudado, tudo pode ser conversado, te remete para o Estado-Maior, porque a polícia, eu costumo dizer, eu estou na posição de líder. Eu comando, que sou militar, dou ordem, certo? Faço cumprir a lei, a hierarquia, a disciplina, mas eu costumo tratar o comando num colegiado de coronéis, em que toda proposição a gente pode ser trabalhada, ser debatida. Se for engrandecer o comando da polícia, for melhorar a convivência e ajudar o engrandecimento da corporação, a gente tá junto. Ou você toma uma decisão só, você partilha... Algumas é tomada na solidão do comando. Algumas. Mas a maioria eu procuro escutar os coronéis, porque as experiências elas sempre são bem-vindas. É muito importante. Até para se sentir prestigiado e apoiado. Porque uma decisão de colegiado, a partir do momento que eu escuto e a gente fecha, é uma decisão só minha, é uma decisão nossa. E o nosso sempre é mais forte do que o eu. Você tem fortalecido um negócio que pouca gente fortaleceu na PM, assim, efetivamente comprar da briga, né? Por exemplo, a Polícia Civil, ela tem um núcleo de inteligência e tem lugar para isso, tem cargo para isso, tem tudo para isso. E é muito importante. Sim. Absolutamente muito importante. E quem comprou a briga, assim, nos últimos tempos que eu tenho visto, que tem comprado uma briga muito forte sobre o núcleo de inteligência da Polícia Militar, aí tem a rivalidade das polícias, que não pode ter um nível, ou um núcleo de inteligência da Polícia Militar e outro da Polícia Civil, foi o comandante Sheiva. Sim. Eu fui o primeiro diretor de inteligência da Polícia Militar. Foi isso que te levou? Nós que criamos a diretoria de inteligência. Pois foi isso que, nesse teu comando agora, te incentivou muito a fortalecer? É porque eu aposto na ciência, como eu te falei. Eu aposto muito no conhecimento, no estudo e no trabalho. Eu aposto no conhecimento, no estudo e no trabalho. Para mim é um transformador, para mim é um norteador. É você fazer a coisa fundamentada com ciência, com o pé no chão, com dados, com estatística. Então, quando eu fui diretor de inteligência, que a gente foi o primeiro diretor que a gente criou a diretoria, era um cargo de coronel, fui como tenente-coronel, muitas coisas eu pude fazer, outras não. E agora, quando eu retornei, já na função de comandante... Você não tinha caneta? Que eu fui para a vice-governadoria com a governadora Regina Souza, eu sempre estava acompanhando, né? Uhum. E aí, quando eu retornei agora, muitas ferramentas que eu sonhava em criar, a gente possibilitou agora. Tipo o Power BI, o dashboard de análise criminal já referenciada, que me dá um diagnóstico preciso das ocorrências policiais. Hoje eu tenho um mapeamento de todo o estado do Piauí, de todas as ocorrências que onde teve com drogas, tá lá já referenciado, eu tenho um ponto. Eu tenho um mapeamento das bocas de fumo, eu tenho um mapeamento das ocorrências que já é referenciado onde teve os homicídios, eu tenho um mapeamento onde teve a apreensão de armas, eu tenho um mapeamento onde teve os roubos de veículos, eu tenho um mapeamento dos roubos de residências, dos assaltos, e com isso, esses pontos, eu faço a interrelacionalidade entre eles e faço as manchas. E é muito coincidente, cara. É muito coincidente quando eu tenho uma boca de fumo
ou que eu tenho alguém que é chefe do tráfico, ou tornozelado, que está naquela área, coincidir com a mancha onde está tendo os homicídios, onde está tendo roubo de veículo, onde está tendo tráfico de droga, onde está tendo a apreensão, onde eu recuperei uma arma, que eu aprendi a pessoa com a arma, onde se dá as prisões por roubo. Então, ela se sobrepõe às manchas. Então, são todas interligadas. Interligada, num raio de 500 metros. Caramba! Então, eu estou trabalhando assim. Então, assim, só para ter uma ideia, você é o comandante do 5º Batalhão. Hoje é quinta-feira. Você vai distribuir tua tropa. Eu vou no mapa lá e eu sei o dia da semana. Hoje, nesse período da manhã, da tarde, da noite, eu sei quais são os principais tipos de roubo na quinta-feira que ocorre. Não, quinta-feira é dia de roubo de moto. É dia de recuperar arma, prisão com arma. Hoje é dia de roubar residência. Hoje é dia de tráfico de droga. Então, assim, a gente sabe o dia da semana, o período do mês, o horário, o turno. Para ir, e dependendo da região, por exemplo, você tem que se concordar comigo que o Angelim, a geografia do Angelim, como o Monte Castelo, é totalmente diferente da geografia do Disseu. Que são bairros. É mais plano. Então, no Disseu eu posso colocar viatura. Já no Angelim ou no Monte Castelo, eu posso botar viatura, mas eu boto para botar melhor a moto, por causa do acesso. Então, tipo, na zona rural, na usina Santana, no Rodoanel, Taboca do Pau Ferrado, na zona do 13º, que é a Santa Maria da Codipe. Então, na Raul Lopes, no Parque Puticabana, na Lagoa do Norte. Aí me criticava do ciclopatrulhamento. O que é o ciclopatrulhamento? Eu vou combater o roubo a banco. Eu vou combater o roubo a banco com bicicleta? É claro que eu não sou idiota para isso. É claro que eu não sou. Você deu uma apanhada grande nisso aí. Mas hoje em dia o idiota não sou eu. Quem criticou que deu uma ajudada lá, né? Porque é o seguinte, você concorda comigo que eu não tenho condição de botar uma viatura dentro do Puticabana? Não dá. Cabe lá dentro? Cabe, né? Cabe moto. Mas eu vou atropelar as pessoas que estão caminhando. Causar um acidente. Você concorda comigo que eu posso botar o policiamento a pé lá? Não dá por conta do tamanho. Dá e dá. Dá, mas... Mas eu vou empreender um efetivo grande. Vai ter que pontuar. Pontuar as duplas. Para eu cobrir a área, eu tenho que botar 8, 10 policiais. E se eu botar um trio de bicicleta? Ele vai percorrer eu todo vou patrulhar no menos tempo, vou otimizar os outros 5 que eu ia botar lá, eu boto lá no Parque da Cidadania. E vai intimidar o bandido que está lá. Dou celeridade, dou presença, dou notoriedade, certo? Ainda dou condicionamento físico pro policial e não poluo o meio ambiente. Verdade, tá. A galera tá precisando, alguns, né? Mas é muito bacana isso aí, sabia? Então, assim... E isso não é inventar a roda, não. Acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, nos grandes parques. Você lembra que a polícia tinha um andar de revólver canela seca, chamado? Era. Não era? Era. Hoje eu uso a pistola italiana. Minha bereta é italiana. Custa R$12.000. Uma bereta italiana. Nos moldes da Glock. Eu uso ela. Então eu saí do canela seca com uma pistola. Agora eu tô tirando o policiamento a pé pra botar uma bike. E o cara acha... Eu dei uma ferramenta a mais policial. Pois é, e é chato, né, você ver essa turma aí. Principalmente, eu tô falando dos pares de jornalistas, né? Que eles nunca enxergam o lado cheio do copo, é só o lado vazio, sabe? Parece que uma atitude dessa, ele representa, é como se não tivesse mais moto, carro, gente na rua, e que todo mundo agora da Polícia Militar subisse numa bicicleta e fosse combater o rouba-banco. Vão te criticar porque tu não fez e vão criticar porque tu fez. Eu prefiro pecar por excesso. E tem dado um puta do resultado, né? Nos parques. Sim, nos parques, nos logradouros, na Raul Lopes, na Marechal, no Centro Teresina, ali pelo CDL, no Parque da Lagoa do Norte, no Parque da Cidadania, no Parque Puticabana. Diminuiu em números? Não, porque olha o seguinte, ele não é um policiamento de resultado. Ele não é um policiamento voltado para prender arma, prender alguém. Ele é um policiamento preventivo. E é onde eu estou apostando, cara. Eu estou apostando na prevenção, para evitar a repressão. Ano passado, nesse mesmo período do ano, e a pandemia estava mais asseverada, todo mundo em casa, a polícia atendeu mais de 83 mil ocorrências. Todo mundo em casa. Esse ano nós atendemos 78. Que, comandante, tu não está trabalhando não? Isso não, cara, ao contrário. Eu estou trabalhando tanto que eu evitei 5 mil chamadas no Copom, porque eu botei mais polícia na rua. Eu aumentei 55% a capacidade de operação da polícia. Veja que quando eu assumi, em março, que é do mês passado, eu assumi em abril. No mês de março, foram colocados 4.431 viaturas na rua. Não é porque eu tenho 4.400 viaturas, não.
Às vezes eu tenho 500 viaturas, mas o volume de vezes que eu botei ela na rua, botei ela de manhã, botei ela de tarde, botei de madrugada, botei de noite, aí isso num mês. Então aquela viatura foi várias vezes para rua em Operação policiamento, presença. em operação. Com policiais diferentes. Com policiais diferentes. Então eu botei 4.431 viaturas na rua. Agora em agosto, eu botei 5.473. Aumentei mais de 1.000 viaturas. Otimizou. Você que é um entusiasta de moto, Sou total. pois você sabe quantas operações com motos tiveram no mesmo mês? 607. Sabe o que eu acho que matou muito a PM na Negócio de Moto, cara? Que teve um hiato muito grande de qualificação. De gente para andar em moto. Sim, eu tenho que ter capacitação. Tu concorda? Sim. A gente teve um hiato, assim, absurdo de qualificação de policiais. Ninguém investiu, e tô sendo bem honesto quanto a isso. Sim, sim. Esqueceram de investir no PM para andar em moto. Sim. O Brasil inteiro estava fazendo isso, e aqui teve um hiato. Isso. O Ceará conseguiu reduzir muita coisa agora. O comandante do raio é da minha turma. Pois é, conseguiu Darlan. reduzir muita coisa, porque ele acreditou que tinha. Que E foi. o governo apostou, Agora, comprou a ideia, que deu com- resultado. Mas sabe o que começaram? Eles pegaram um bairro de Fortaleza e colocaram o raio lá. Então, vou ficar só aqui, não vou ficar distribuindo, não, só aqui. É o antigo Eles Pirabu. baixaram 75%. Só aí tem resultado. Cara, Agora vamos ampliar. 75. Aí vamos ampliar. Aí começou, agora tomou conta Teresina, aliás, Fortaleza, Grande Fortaleza, e já tem em vários municípios do Ceará. E amenizou muito. Muito. Então, com motos, aqui em março, tinha 607. Agora, em agosto, nós botamos 1.291. Eu só aumentei 112%. Mas ainda tem que qualificar mais gente. né? Claro, efetivo, policial. Em março, 10.671. Agora, 14.000. Aumentou 4 mil de 400, qualificação? Hã? De qualificação do motopatrulhamento? Aumentou em quê? Não, todo mundo está no modo patrulhamento, tem curso. Pois é, eu tô perguntando assim, você está investindo bem nessa área Na de qualificação? capacitação. Pois é, na Eu prefiro ter menos, mais qualificado, do que eu ter muito que não tem sem qualificação. preparo. É. Já veio que demos um salto, porque agora o modo patrulhamento ele é batalhão. Ele é ROCAM. Ele não é mais da Rony. Foi- Ele saiu da Rony. Foi Ele era a companhia da Rony. eu Foi na tirei tua da gestão, não Rony. foi? Essa lei ela foi idealizada antes, mas foi aprovada na nossa gestão. É, porque o raio não, perdão. A ROCAM, né, que ela era ligada à Ao Rony, Rony. não era? Ela era uma companhia da Rony. Pô, e era pra ter feito isso antes. Aí ela agora é um batalhão. Assim como eu quero tirar o choque da Rony. É uma companhia de choque, eu quero criar um batalhão. O choque ainda é da Rony. É uma companhia da É Rony. uma companhia. Porque o Rony é o batalhão. O Rony é o batalhão que ele tem a companhia do canil, ele tinha a companhia de moto patrulhamento e tinha a companhia de choque. Eu tirei foi tirada a companhia de moto da Rony e virou batalhão. O que é a Rony pra Polícia Militar hoje no Piauí? A Rony ainda é um grande ator de atuação de repressão ao crime e prevenção. Porque ela é uma tropa mediana. Ela é uma tropa entre o convencional e o BOP. Ela é uma tropa de intermediária. Não é mediana de qualificação. Não, ela é uma tropa intermediária, de ação intermediária. Ela é uma ronda ostensiva de natureza especial, o nome já diz. Ela atua especialmente aquilo onde o convencional não consegue adentrar. E o que ela não consegue adentrar, chama-se alguém mais especializado, que no caso é o BOP. Mas ela foi por muito tempo o coração dessa cidade, né? Sim, atuou bastante e nós queremos fortalecer e especializar ela só nisso, nas rondas ostensivas, mas tirar o choque para batalhão e tirar o canil para batalhão também. O Rafael Kilson, que é Sim. o novo comandante, ele tem colocado, por exemplo, ele pegou o comando do governo e em algumas áreas ele disse, a indicação é minha. Isso aqui não... Educação, segurança... Por exemplo, eu não sei se o senhor vai ficar ou não no comando da polícia, mas eu pergunto, se ficar, esses batalhões especiais é determinação e única sua? Claro, o comandante sou eu, não abro mão disso. Por exemplo, mesmo Não não, tem abro, interferência... não. É isso que eu... Não, já tem... não tem no meu comando. Sim, mas não vai ter interferência política absoluta? Não está tendo no meu comando. E aqui eu quero registrar e agradecer à senhora Maria Regina Souza por nos ter indicado para o comando, que é uma honra comandar esses homens e mulheres brilhantes, é uma honra, mas tudo que eu fiz ou que eu não fiz, boto na minha conta. Ela não interferiu em nada. Eu tenho carta branca na Polícia Militar para decidir comandar.
Claro que eu escuto ela, eu não vou levar problema para a governadora. Mas as decisões que eu tomo, ela não me desapoia. E assim, eu estou comandante até o dia 31, mas eu sou um soldado. O governo Rafael, as decisões é do governador, de quem ele escolhe a equipe dele. E eu estou aqui para ajudar. O que o governo Rafael precisar de mim, eu estou pronto. Se for para comando, estou pronto. Mas é importante essa questão da fidelidade do comando ao governador e da autonomia do comandante para as decisões técnicas de desenvolvimento da Polícia Militar e de ações de combate à criminalidade. Claro que casado com o governador. Óbvio, por que eu falei isso? Porque nos últimos, eu acho que só Regina, de verdade, só Regina, a governadora Regina, é que o secretário de Segurança não indicou o PM, o comandante da PM. Foi uma decisão pessoal dela. Aliás, os únicos que ela indicou foi o secretário de governo. Nos últimos, eu posso estar muito enganado, assim, mas nos últimos 10 anos, 12 anos, estou falando de gestão Hélio, porque existia um acordo político naquela época, né? Então, assim, a escolha do comandante da Polícia Militar foi da governadora. Foi da governadora, não foi do secretário de Segurança. Sim. E agora parece-me que também será do secretário, será do governador eleito, né? Eleito, indicado. Pelo que eu tenho observado, ele disse que parece que as partes de saúde, educação e segurança são cota dele. Então, quando há escolha dele. Eu creio que ele vai estar intimamente ligado com o secretário de segurança que anunciou, que é o Dr. Chico Lucas, né? Vou refazer. As indicações eram políticas e dessa vez a cota é do governador, como foi da governadora. Eu creio que o governador chamando a responsabilidade muito para ele, né? Eu creio que o governador está muito certo nisso, sabe? Nesse ponto. E é importante e muito bom para as instituições de segurança ter a cota pessoal do governador. Porque isso demonstra que ele vai investir muito nessa questão da saúde, segurança e educação, do modo dele, uma coisa dele, né? Com grana mesmo. A ida do Dr. Chico Lucas demonstra essa questão dessa aposta nele de investir e ter resultado, porque é uma pessoa muito ligada a quem a gente observa aí, né? Dá para fazer segurança no achismo sem grana? Que dá, mas se vai ter resultado eu acho que não, é complicado, viu? Muito complicado. Ou tem grana, qualificação para o policial militar, viatura investimento. Boa. Porque, olha, quando a gente fala em investimento no policial militar, não é só na questão de salário. Não é só salário. É a capacitação, é as condições de trabalho, são os equipamentos. Polícia não pode ser vista como, eu vou te dar, o que é que tu precisa? Vou te dar um colete, uma farda, um coturno, um armamento e uma viatura. Não. Nós temos que tratar de tecnologias, ferramentas, softwares, incrementos, outras coisas que se complementam. Você sabia que uma das cidades mais violentas no mundo era o Medellín? Na Colômbia? Medellín. Hoje, Medellín, ele apostou nisso, investiu nisso. Medellín teve uma demonstração lá, e que tinha um centro urbano, onde era uma feira, e tinha um cidadão fazendo um lanche. E as câmeras apontadas para ele. E você não vê muita viatura circulando, não, viu? As viaturas são paradas em pontos estratégicos. Algumas motos que circulam no cartão programa, que ela migra daqui para cá, depois migra de novo, cumprindo uns horários. E aí parece que foi, isso eu vi no depoimento, tem um vídeo de quem visitou lá, que me passou, que foi um grupo de policiais que foram para lá, fazer esse estudo com a delegada Eugênia e policiais militares e civis lá. E trouxe para a governadora Regina Souza esse resultado. Então parece que foi coincidência. O cidadão foi assaltado, foi retirado a carteira do bolso dele e o cara fugiu. Em ato contínuo, a câmera detectou. Foi disparado uma equipe para a vítima e a outra para a captura do bandido. O cidadão só foi tomar conhecimento quando a guarnição chegou com o cara preso. Já com a carteira dele de volta. Você foi roubado, está aqui sua carteira. Mas quer dizer, a câmera pegou. Ou seja, quem teve o prazer de ir aos Estados Unidos, já vê que você não vê viatura passando. Não vê, nem blitz tem. Não tem. Então, assim, mas tem segurança. Total, então, com tecnologia, né? Tecnologia. Então, você tem que investir em tecnologia, em ferramentas de medição, tanto para acompanhamento da criminalidade, como nós estamos fazendo na Polícia Militar. Ferramentas de medição de análise de desempenho. Eu hoje tenho ferramenta como a PRF tem. Sistema de medição de desempenho operacional e administrativo. Eu avalio a instituição e o homem para saber se está tendo produtividade. E vou falar, sabe, Coronel, de verdade, eu acho que às vezes não é nem pode ser o erro que seja do gestor geral, mas é muito do time dele, sabe? Assim, é impossível. Por exemplo, Teresina, o Piauí, hoje ele não tem um fechamento num cinturão de tecnologia. É muito importante as câmeras. Pois é, não tem. Sobretudo com reconhecimento facial,
reconhecimento... E barateou muito. Não é um negócio mais astronômico que os como era. Isso há 4, 6 anos atrás. Sim. Pô, o Ceará investe 200 milhões ano. Aí você pode dizer, é muito, mas aí... Mas não é, cara. Mas se eu somar o que eu gasto de combustível, atendimento de ocorrência, não é, quando tem um crime para poder eu ir atrás de fechar, o gasto que... Assim, não é. eu acho que, né... Aí não é gasto, é investimento. É investimento. Bom, então, Coronel. assim, nós estamos trabalhando nesse sentido. E por isso estamos tendo resultados. Bom, Coronel, durante a pandemia e pós-pandemia e agora, no seu comando, os praças, e eu tenho conversado com muitos deles, tem falado da preocupação que o senhor tem tido com relação ao HPM, o Hospital da Polícia Militar. O que o senhor pretende fazer agora no final e ficando no governo Rafael como comandante da Polícia Militar? Olha, boa pergunta. Não só HPM, como eu estava te falando, quando você fala em investimento e valorização profissional, não é só salário, ou equipamentos, ou qualificação. É a preocupação com o homem. A gente costuma dizer que o comandante é como se fosse um pai de pessoas mais velhas do que você. Porque eu tenho subtenentes, tenho tenentes com 50, 60 anos de idade. Gordinhos da Polícia Militar. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida do policial. É verdade. Como que eu vou cobrar de um policial que ele dê segurança para a população se ele não tem a segurança própria dele? Não é que eu digo segurança de colete, de proteção da criminalidade, não. É segurança funcional. Ele tem que ter uma segurança na carreira, ele tem que saber que vai entrar soldado, vai sair subtenente, ele tem que ter uma segurança no seu ambiente de trabalho, ele tem que ter uma segurança jurídica, ele tem que ter uma segurança no olhar social dele. Por exemplo, nós somos... O que é que o cara que fez o hino da polícia, a canção da polícia, ele disse que o que é o policial militar? Aí deu a resposta. O policial militar é o cidadão que se fardou. Eu sou um teresinense, eu nasci na Evangelina Rosa, do lado do Comando Geral. Então eu sou um cidadão piauiense que estudou e optou, ao invés de ser juiz, ou médico, ou promotor, ou um radialista, ou um jornalista, ou qualquer coisa que seja, eu optei por ser policial militar. Porque eu estou com essa farda. Eu não sou nem um super-homem e não sou melhor ou pior do que ninguém. Eu sou um cidadão que tenho família, eu tenho parentes, eu tenho problemas como todo mundo tem, de alcoolismo, de drogas, de problemas financeiros. Então, o comando tem que se preocupar com a saúde mental do policial. É isso que nós estamos fazendo. Isso você conquista porque tem apoio. O policial, por exemplo, eu sou preocupado com o Rafael. Rafael é meu amigo desde a época que eu fui para o COI. Eu cheguei no COI, aspirante, o Rafael estava lá comigo. Hoje ele dirige para mim, ele é meu motorista, minha pessoa de confiança. Mas antes de motorista, ele é meu amigo e ele é um irmão de farda. O que me difere do Rafael? Para você, que eu sou nada. A voz de prisão do Rafael para você, se estiver cometendo um crime, é a mesma do comandante geral. O que me difere de estrela de comandante para a divisa de cabo dele é só interna corporis. É só dentro da instituição, essas hierarquias que nós temos. Mas para a população, todos nós somos policiais militares. Verdade. Todos somos soldados. Então não é justo e que eu esteja fazendo 29 anos de polícia e seja coronel, estou comandante geral e o Rafael é cabo. Então ele tem que ter essa questão. Então nós estamos trabalhando para isso, para a gente poder dar essa segurança na carreira. Por isso nós temos várias leis que foram entregues para a governadora Regina Souza, que a gente espera tentar aprovar daqui no final do ano, que é justamente essa questão dessa segurança. Por exemplo, tem uma lei federal que diz, Eldes, que todo evento que, se você se envolva numa ocorrência, que demande uma assessoria jurídica, o policial só pode ser ouvido com a presença do advogado. Aí ele tem que pagar hoje ou usar a associação que ele é afiliado. Não é isso? É. Mas aí, já em alguns estados tem, eu estou copiando, o que é bom ter que ser copiado. Sim. Nós estamos com uma proposta para a governadora, para quê? Ele não estava a serviço do Estado, ele não estava a serviço dele. Ele é um policial do Estado. Então, por que ele tem que pagar do bolso dele um advogado, caso ele vá responder alguma coisa? Ele pode até pagar para complementação, mas nós estamos com a legislação engatilhada. Para quê? Para que, em serviço, a Defensoria Pública gratuitamente acompanhe o policial militar nas defesas dele, que ele tem que ser ouvido. Eu acho espetacular o que você falou. E outras mais, certo? Ó, e eu fiz esse pedido ao Washington Bonfim como secretário de planejamento. E eu queria fazer a você esse pedido aqui como comandante da polícia. Eu vou explicar o que é. Eu posso estar errado, mas até 2050, 30% da população ela vai ter acima de 70 anos. 70, 80.
Se o Denis puder dar um Google aí, eu não lembro agora Entre 70 e 80 anos. É 70 e Virou 80 moda, né? Dá um Google aí. Me ajuda aí, que ele tá no meu ponto aqui. Mas por que eu tô te falando isso? Eu tenho um pai que tem quase 70 anos de idade. E a mente, ela não para. O corpo, ele para. O teu pai é jovem igual o meu. Acima de 60 anos, obrigado. 68 meu tem. Ele tem quase 70 anos, né? Então, e eu vivo isso na pele, é uma dor. E eu imagino a dor dos policiais militares que se aposentam. Porque eles se dedicaram muito mais à PM do que à própria família. Sim. Então, quando eles param, que eles não podem ir mais para a rua, aquilo é um absurdo na cabeça. E é daí que gera o alcoolismo, é daí que gera a droga. E eu falei muito aqui pro Bonfim, cara, pega essa turma e dá. Nos Estados Unidos isso é muito presente. Por exemplo, o Walmart, a CVS, as grandes empresas, elas oportunizam essa galera que está aposentada de ter 1 ou 2 dias para trabalhar 3 horas, para poder ensinar os filhos daqueles que estão trabalhando, porque é trabalhar com a cabeça, sabe? Assim, é oportunizar eles se sentirem úteis, sabe? Uma mente daquela, dizer assim, porra, eu tô ajudando lá o filho do cabo que tá entrando, do soldado, eu vou ensinar matemática. Pô, faça isso com esses caras da PM, sabe? Eu acho que eu acho que nunca foi feito isso aqui, e se você tomar isso, eu acho que os PMs assim vão... Porque é muito importante cuidar dessa... Olha, nós já temos a questão do núcleo de voluntários, né? Que o cara se aposentou jovem e volta. E não é sobre grana, sabe? Isso Sim. É sobre oportunidade. Não, é sobre ocupação. Servir, né? Servir. Se sentir útil. Pronto, é isso. É útil. É você ser útil. Você não sabe a alegria que quando eu recebo os veteranos, que a gente chama de veterano. Mas é veterano. Os caras vão lá visitar e eu chamo para tomar um café, almoçar comigo e conversar e mostrar como é que tá a polícia. E eles ficam encantados como evoluiu a polícia, sobretudo essas tecnologias, essas ferramentas que nós desenvolvemos agora, com essas pratas da casa aí, esses artistas que a gente descobre na polícia. TI, né? Exato. Nós temos muitas mentes brilhantes lá dentro. É só você descobrir e botar o cara certo no lugar certo. Vou te dar uma dica, pô. Cria o espaço da PM dos veteranos. Sim. Pra turma ir lá, a meninada ir lá e aprender com eles vão... Os palestrantes, os caras vão se sentir rei. Sim, sim. Muita história pra contar. Não, e outra coisa, se a gente tem a polícia que a gente recebeu agora, a gente deve a eles. É muito foda isso aí, A gente deve a eles, sabe? E eu acho que não tem isso no Brasil, tem? Algumas polícias se preocupam com esse pós. Essa questão de ir pra reserva. De preparar o homem para ir para a reserva para uma ocupação. Mas o que há no Brasil, a gente está buscando de informações, mas eu costumo ter uma coisa a mais. Me fale. É assim, olha, eu sou radicalmente contra quando diz assim, eu vou fazer isso aqui. Aí sempre pergunta, mas existe outra polícia? Mas já foi feito em outro lugar? Eu digo, não. E por que a gente não pode ser o primeiro? Por que a gente não pode ser o pioneiro? Por que sempre tem que esperar para alguém que criou para te copiar? Mas, então faça. Eu digo, olha, isso é que eu quero fazer assim. Mas já tem outra polícia? Eu digo, não, vamos ser pioneiro. Vamos experimentar aqui, ver se dá certo. Vai que alguém copia da gente. E a gente tem uma vantagem, sabe o que é? Aqui no Piauí, que é um estado que não tem uma comunidade tão gigantesca. Se você puxar, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Brasil inteiro e tal. Mas eu lhe falo pelo mandou. Acho que as grandes soluções, elas crescem na dor de cada um. E eu tenho batalhado muito isso na minha cabeça em relação ao meu pai, porque é um cara que tem uma mente brilhante. O corpo não acompanha a mente, até por conta dos erros dele mesmo. Mas, assim, ver a oportunidade de ele ressurgir, por exemplo, na educação, e ele tá começando a querer dar aula pra meninada que não... meninada da comunidade, ele tem ganhado, assim, se olha pra ele, vê um outro homem. Não, modifica a pessoa. Então, autoestima. Eu disse hoje no Bom Dia, eu tenho trabalhado muito com o Denis, com o Kilson, assim, uma pauta do 2023 minha é essa, sabe? Não é que é a terceira idade, cara, é a idade para ser cuidada. Já quem diga que é a melhor idade. É, a melhor idade, né? Então, eu acho que... Interessante, é um pedido aqui, inclusive, que eu faço para você... Pega essa turma da PM, dos policiais, né, que o cara fica ocioso em casa. Veteranos. Aí vai pra bebida, a violência doméstica aumenta absurdamente. Fica ali de casa todo tempo. Não tem costume de nada, aí bebe, faz um monte de... Altera. Enfim, eu acho que eu só fiz questão de falar sobre essa pauta. Interessante, muito interessante. Que eu acho que... Muito bom, bate-papo, você
absorve muitas ideias boas, né? Eu acho que seria um grande Show de passo, bola. né, Kilson? Com certeza, né? Os veteranos, um abraço. É, A e não gente tem já que ser tem. tratado como um aposentado. Cara. Não, Esse cara tem a que gente já nem tem, na inclusive, reserva. São veteranos. A gente já tem essa ideia da praça, lá do local, do dia, da conversa, das visitas. O dia do veterano já tem também, já foi criado. Então, assim, a gente tem que fomentar isso, solidificar e fortalecer. Por exemplo, policial militar, na minha opinião, aposentado no Piauí, ele não tem que pagar estacionamento. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem, e aqui tem que ter. De desconto para Ele deu a vida para cuidar das famílias da gente. Policial militar aposentado no Brasil não tem que estar pagando estacionamento. Ele não tem que estar pagando um monte de coisa. Me diga uma profissão em que você, ao exercer ela, você dá a sua vida pela do outro que nem você conhece. Eu concordo com você Né? nesse É aspecto. muito forte eu digo isso, a cara. polícia em Forte, né? si, não, aí vai falar médico? Não, eu digo a polícia porque ela enfrenta diretamente esse crime de mão armada. É óbvio que o Combate, médico né? enfrenta a doença. Contagiosa. Eu só tô te falando assim, porque os grandes exemplos, como o senhor falou aí, eles têm que ser copiados. Então lá não tem nem lei, a galera respeita. Não tem lei. Veterano, não, o cara chega, é veterano, ele anda com a plaquinha no carro. Sabe, esse é um negócio magnífico. Não, e ele é exaltado. Ele é rei, cara. Ele é exaltado, valorizado. Respeitado, né? E valorizado. Mas assim, é bom a gente fazer é essa cultura, é questão cultural, né? Mas tem que... Enfim, e aqui? Falando sobre cultura de polícia, eu queria, num tom... Eu acho que é importante a gente ressaltar sobre isso. Como é que o senhor analisou a ação da PRF nas eleições agora? Olha, é polêmico, não é isso? Eu falo para um cidadão que é apaixonado pela farda que veste. Né? Sim. Olha, a gente observou, assim, um pouco de preocupação, porque, por conta dessa polarização de ideologias políticas partidárias, a gente notou, sobretudo acompanhando as redes sociais, uma preocupação, porque houve uma tentativa de manchar, macular, pôr em xeque a questão da atuação, da imparcialidade da Polícia Rodoviária. Mas, particularmente aqui no Piauí, nós montamos o gabinete de gerenciamento de crise com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o inspetor-geral aqui, o Moreno, muito solícito. Então, assim, já tivemos poucos problemas aqui. Uma tabuleta, outro em Bom Jesus, bem pontuais, que foram resolvidos, sanados, assim, com a grande irmandade. Nós, em nenhum momento, vislumbramos essa questão da ausência, da falta de dedicação. Comandante, não teve tratamento diferente, não? Olha, o que te acompanhou nas redes sociais, houve muitas denúncias de parcialidade, de tendências, né? Forma tendenciosa. Eu vou falar com o CPF, Cheivan. Pela experiência que você tem, pelo estudo que você tem, né, por tudo que você já viveu na polícia. Por exemplo, se fossem trabalhadores do campo rural que chegassem lá e interditassem, eles teriam o mesmo tratamento? Olha, eu creio que sim. A questão porque depende muito, porque geralmente ele chama a polícia militar. O efetivo é pouco. Não, mas eu tô falando em rodovia federal. Mesmo federal. Aqui mesmo, na frente ao posto oficial da tabuleta, é federal. E só foi solucionado com a chegada da PM. PRF não resolveu? Não, ela foi, mas se estendeu o dia todo e com a chegada das tropas de choque da Polícia Militar, que não precisou nem descer. Só chegou e viu. Não, a tropa de choque chegou. No que estava se aproximando com os giroflecos ligados, o pessoal da PF avançou, já tirou os pneus e já saíram. Então não precisou nem entrar em ação. Né? Então, assim, o trabalho foi bem feito aqui. Agora, quem te acompanhou nas redes sociais, essa questão das abordagens aos ônibus que estavam levando os eleitores, que houve essas denúncias, a gente observou, e eu acho que a PRF, nesse período do segundo turno, ela nacionalmente, não que ela tenha cometido, ou seja verdade, ou pecou, mas por conta das redes sociais e o volume de denúncias, e deixou um pouco a credibilidade, um pouco arranhada a imagem dela. A PRF saiu arranhada, você acha? Eu creio que sim, devido ao desgaste do volume de denúncias que teve. Lhe dói pela farda que o senhor veste, por exemplo? Sim, porque a gente nota... a politização, ela ter manchado um pouco a farda? Olha, eu não sei se chegou a manchar. Eu estou falando do desgaste e da exposição, de tentar colocar em xeque. Isso é fato. Que houve as denúncias, estão aí nas redes sociais. As denúncias, até a cobrança do diretor-geral por parte do STF, isso aconteceu.
pediu informações, deu prazo e tudo, porque se acreditava que houvesse uma ordem para a intensificação das abordagens. Então, assim, Mas, por exemplo, se houve tentativa de manipulação, não sei. o senhor, como comandante da polícia, você pede voto, por exemplo, no seu Instagram para um candidato ao governo? Eu não pedi voto. Você acha que é um erro pedir? Não, o seu particular, não. Mas o seu particular, não. O nome é diz particular, né? As suas redes sociais Mas não particulares... se mistura um pouco? Como assim? Tipo, você é comandante da polícia, aí você tem sua rede social, beleza. A minha particular, sim. Mas não... Assim, enquanto rede particular, eu creio que o nome diz particular. Mas aí volta no meu nome. Eu, particularmente, como comandante, eu preferi ficar como comandante da polícia, fazer parte técnica e comandar, porque o meu trabalho, eu acho que eu produzo muito mais acertando no meu trabalho. Eu trabalho com a governadora, sou o cargo de confiança dela, sou comandante da polícia, tenho minhas ações pautadas na legalidade. Então, assim, o meu desempenho profissional, os meus números positivos, eu acho que já é um grande trabalho, que já está por si só fala. Tava lembrando aqui que meu pai foi gerente do banco, muito tempo, né? E o banco proibia, cara. Eu, particularmente, de manifestação no carro. Não podia botar adesivo. Adesivo nenhum, né? É impressionante. Hoje a legislação permite. Não, naquela... No seu carro particular, 88, você bota. Seu celular 87, particular, você eu bota. acho. Não pode botar no celular funcional, né? Mas seu celular particular você pode, no carro você pode. Agora, eu trabalhei muito, fiquei atento à minha questão funcional técnica, porque eu tinha muita coisa para fazer. Não dava, né? Vai lá, Gilson. Eu tenho que produzir e dar a resposta como gestor para a sociedade, soluções. Comandante, no mês de maio eu acompanhei uma situação em que um rapaz foi preso 4 vezes durante a semana, uma semana. E a situação é que o policial militar e eu peguei o plantão seguinte e esse rapaz foi preso mais uma vez e ele começou praticamente a debochar da sociedade, não do policial, mas da sociedade, dizendo eu vou retornar amanhã. E aí ele foi para a audiência de custódia e mais uma vez esse rapaz foi liberado. Como trabalhar isso na cabeça do policial militar? História de enxugar gelo, né? Exatamente. Olha, eu tenho trabalhado intensamente em cima disso, porque eu preciso de uma tropa 24 horas motivada. Sobretudo por conta dessa problemática, e não só por isso, por conta da questão do efetivo. Eu já tenho problemas, sem isso aí, eu já tenho um problema do efetivo de desdobrar, para poder dar conta do volume de demandas que a polícia recebe, né? Então, recentemente agora, eu tive uma reunião de comandantes gerais em São Paulo. Reunião de comandantes gerais. E aí o comandante da Paraíba estava do meu lado. Ele até achou interessante, porque ele disse assim, quem puxou a pauta foi o comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, apoiado pelo comandante de São Paulo, que é a maior polícia do Brasil, e pela segunda maior, que é a de Minas, ali empatando com a Bahia. Então, o que é que acontece? Justamente essa pauta aí de que essa orientação do STJ em relação à questão das audiências de custódia, em que os crimes afiançáveis, a gente tem uma questão de um tratamento, de um andamento de mais pró do infrator, no sentido de preservação dos seus direitos. Traduzindo o que eu quero dizer, por exemplo, você foi pego com arma de fogo. É um crime que a pena vai de 2 a 4 anos. E afiançável. E afiançável. Que aí você libera. Mas eu te falei no começo da entrevista que o maior volume de mortes violentas intencionais é com arma de fogo. Briga de facção, no mundo do crime. Desculpa lhe interromper, comandante. O Chico Lucas esteve aqui, que é o futuro secretário, ele falou um negócio que para mim é preponderante nessa virada de chave. Ele falou, olha, se tem uma coisa que nós vamos cobrar dos delegados e das novas formas de delegacias é que o cara que é preso com uma arma de fogo, ele não tem que ser só indiciado com arma de fogo. Ele tem que ser indiciado com uma associação criminosa. E porte legal. Porte legal. Uma série de situações para que ele não volte para a rua. Que ele não tenha cometido só um crime. Que foi a facção que entregou a arma para o cara. Sim, isso eu já conversei com o Dr. Chico Lucas sobre essa questão também. E antes mesmo dessa conversa com ele, eu já tinha provocado uma reunião com a governadora Regina Souza para
provocar uma reunião com os outros atores. Porque, por exemplo, ó, segurança pública não é um problema só de polícia. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. É sua, é minha, é dele. Então aqui, agora, você pode, e eu devo, eu presenciei um crime, eu tenho a obrigação funcional de dar uma resposta, de coibir ali. Você pode, eu devo. Você pode prender em flagrante, eu devo. Então o que é que acontece? Os atores são vários. A polícia tem a parte dela. Quando eu digo polícia, engloba-se tudo. Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Penal. Mas qual é a polícia aí? Está mais próximo da população diariamente. Nós. PM. Então nós somos mais cobrados, mais visualizados. Mas temos os outros atores e atrizes também, que são corresponsáveis. Então eu acho que as cobranças têm que ser divididas. Então vamos lá. Se o crime é afiançável, então vamos endurecer como? Como ele falou. Então isso a gente falou com o judiciário. E graças a Deus o presidente do TJ esteve presente. Teve uma reunião. Ele, a pedido nosso, ele viu, nós mostramos os números que eu tenho aqui, que eu posso lhe passar para o seu WhatsApp. Coerente. E aí ele mostrei aquele Ficou fato. perplexo com essa parada. Vi aquele fato do cara que em 15 dias eu prendi ele 5 vezes. Vi aquele fato do cara que ele foi preso de manhã com a pistola, no outro dia de tarde com um revólver. E aí? Aí a população, a imprensa cobra. Não, mas se a polícia estiver mais na rua, mesmo se o bandido A vai sair de casa para matar que é um crime muito difícil tu impedir. O cara sai de casa para matar o outro, o rival. Mas aí se a polícia estiver na rua fazendo blitz, podia desarmar ele. Eu faço isso, cidadão. Eu faço isso todo dia. Só que tem dia que eu não vou conseguir abordar ele, que eu não sou onipresente. Só Deus. Então, o caminho é entendimento dos poderes. Poderes. Ou seja, o que é que eu estou fazendo mais agora? Não tem mais inteligência? Eu tenho aqui o número de resistência, mais de 1.000. Mais de 1.200 resistências eu tenho aqui. Vou lhe passar. A resistência, o que é que acontece? Falar com o delegado para o que puder colocar dentro do delegado, ninguém vai forjar nada, lógico. Mas os crimes que podem ser imputados a ele, a gente coloca no processo do inquérito. Não só arma, mas outras coisas. E junto, se a gente puder colocar um dossiê da reincidência dele nos diversos crimes que ele fez. Porque isso está no sistema em que é o SIC, que na audiência de custódia o juiz tem acesso. Basta ele olhar e ver. Não, peraí. Agora, se já tiver para o juiz ver... Já está lá. Não, ele ver. Associada a... O SIC, ele pode puxar e ver. Compreendi, mas eu digo, se o delegado oferecer isso ao juiz, em vez de ele dar uma olhada... Sim. Já facilita. Não, isso já tá. A gente vai reforçar mais ainda. Mas já tá. Você falou uma grande verdade. Eu gosto de assistir essas séries criminais e eu vi uma de São Paulo agora, não sei se você vai recordar. Eu falo isso inclusive no programa, que teve um jovem, um cara trabalhador, sustentava a mãe. Ele saiu do trabalho de um restaurante, lembra que isso que eu falei? Gerente. E ele estava com a namorada num espaço de 300 metros, da parada para casa. Um cara parou para assaltar com a arma. Acho que era uma arma roubada ou era arma de policial que ele tinha roubado. Era uma roubada. E aí, chefe, ele pegou e ele foi bater na namorada dele, ele deu uma esbolsada e o cara matou ele. Olha aí. Quando puxou na delegacia, ele não tinha uma passagem pela Polícia Militar. Não, tinha uma de roubo... Sabe quantas passagens ele tinha antes dos 18? 17. Com homicídio. Mas não estava lá. Aí foi liberado. Aí. Aqui nós temos problema, né? Acredito. Aqui nós temos problema. Aqui, você lembra do assalto do refém agora? Em Vazia Grande? Sim. Aquele cidadão lá, ele já teve um problema quando era menor. Do homicídio, parece. Se eu não me engano. Ele teve um problema quando menor, mas não está registrado, porque ele não resiste. Aí ele tinha um problema psicológico, era dele? Tem né? problema esquizofrênico, eu acho. Isso. Agora, mas ele tem problema quando menor. Mas tinha que ter o registro pro cara ver, né? Eu acho que tem que ser registrado, nem que seja pro judiciário, pro Ministério Público. Para endossar, para Pra ajudar. poder ele nas ter uma observações. análise. Mas não tem nada. Então, assim, eu não esqueci da pergunta, não. Voltando. Como eu faço pra motivar a tropa? Isso é simples. Olha, vamos fazer nosso trabalho. Esse trabalho aqui é dos outros. A gente tenta induzir, ajeitar, ajudar, por exemplo, botando o dossiê, falando com o delegado e tal, para chegar mais redondo lá. Porque se eu não tiver o apoio lá, vai piorar para mim. Agora, eu já tenho problemas de reclamação de salário. Aí eu digo, E com razão. Tu quer trabalhar, tu reclama que tá ganhando. Esse tu queria ganhar mais. Aí tu quer fazer o trabalho da polícia, do delegado, do promotor e do juiz.
Então, faz só o teu, vamos fazer. Se soltar hoje, amanhã te prende de novo. Se soltar de novo, a gente prende de novo. Vamos fazer o nosso trabalho e fomentar a nossa produtividade para a gente mostrar que com o tempo vamos saber que a gente está fazendo nosso papel. E está chegando esse dia, chegou. Porque o que a gente escuta por aí todo tempo é que a polícia prende e a justiça solta. Que não é justiça, na verdade, são as leis, né? As leis. É, eu também não vou aqui, que são nossos parceiros, tenho um grande respeito pelas instituições. E o judiciário é um grande parceiro, e na figura do desembargador Oliveira... E juiz não solta, não. O juiz cumpre a lei. Cumpre a lei. Agora, sim, o que me estranhou, Ian, justamente isso. No comandante da Paraíba que está do meu lado, disse, não, na Paraíba aqui foi com arma de fogo, é no mínimo 30 dias. O correto lá fica 90, mas é no mínimo 30 dias. E Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo estão com esse problema que o Piauí está passando. Essa questão de essas facilitações por conta do crime afiançável e da pena de 2 a 4 anos, é de dar um dia de custódia. Agora, o que a gente pode fazer? Doutor, esse já foi aquele que foi preso com arma de fogo naquele dia e tá liberado. Aqui de novo com arma de fogo. Mesmo dia, né? A incidência, cara, por arma de fogo, não, agora tu vai ficar. Certo? Agora, tempo aí o que a gente tem que forçar? A gente tem que focar. Você sabia que mais de 90% da população carcerária do Piauí está lá por prisão da Polícia Militar? Flagrante. É, mesmo? É. Os outros são derivados dos inquéritos e processos. 90%? É. São dados isso aí. É dados. Então o que acontece? Eu não estou prendendo em flagrante, às vezes não estão sendo soltos por conta das leis na audiência de custódia, então qual é o caminho? Se eu estou te prendendo várias vezes e tu tem o teu dossiê, eu tenho as informações, vamos fortalecer, que eu falei com o Keiko, vamos fortalecer o inquérito policial e pedir a preventiva. Que aí o cara já fica. Porque com a preventiva, na hora que eu te abordar, tu vai direto pro presídio. Olha, de verdade... A questão do mobile, onde a Polícia Militar faz o registro do boletim de ocorrência, esse trabalho, a Polícia Militar estaria fazendo um trabalho, como o senhor acabou de falar, de outros poderes da Polícia Judiciária? Não. Não, o mobile é uma ferramenta de gestão operacional em que eu tenho a localização das viaturas no mapa, eu tenho um controle operacional, eu tenho uma porta de entrada das informações para a obtenção de dados, para a estatística, e eu tenho também a possibilidade da gestão no sentido de elaboração do TCO. O TCO eu não estou usurpando o trabalho de ninguém. Eu estou fazendo... Mas tem muita essa briga aí. Tem, mas eu estou fazendo apenas aquela formalização dos crimes de menor potencial ofensivo, em que não necessita a questão da atuação da Polícia Civil, porque já foi pacificado pelas instâncias superiores. Mas aqui não ainda. Hã? A local ainda tem não, a gente já convive bem. Já? Já. Agora eu queria que nós temos um volume aqui, ó. Você sabe quantos TCOs a PM elaborou do começo do ano para cá? Te dá bem aqui um dado. Porque podia ser Ano passado, 2.225. Esse ano, 2.627. Até agosto. Já deu uma... Sabe quantos prisões a gente fez? 4.110. Ano passado, 3.100. Aumentou em 1.000 já. Nós prendemos 128,5 toneladas de droga esse ano. Nunca teve recorde. Se tu pegar os 100 mil pés de maconha em cada roça, prensar e botar na balança, que nós tocamos fogo. Fora as grandes operações que a gente fizemos, mais 900 operações de combate a drogas esse ano. Porque eu tenho que ir... Porque o crime hoje é o que? É droga. Você é assaltante de banco. Tu roubou um banco, 1 milhão. Se tu investir na droga, tu tem 3, 4 milhões. Pô. É um negócio. Aí tu compra arma, lava tuas coisas. Financia a quadrilha. Então tudo é droga. A questão é a droga. E vem cá, as facções, por exemplo, comandante, aqui muita gente renegou por muito tempo que as facções estavam presentes hoje. A maioria dos homicídios, aquela história, bandido matando bandido. Tá tudo tranquilo porque é bandido matando bandido. Negacionismo, né? Teve um tempo que não tinha essas presenças, porque assim, imagine como um negócio, tem o PCC e o Comando Vermelho, mas na região Sudeste. Então aqui na região Nordeste, eles terceirizavam. Veja que o bonde dos 40 é na subfacção do PCC. Assim como o GDE, que é o Guardião do Estado, no Ceará, é uma subfacção do Comando Vermelho. Só que o GDE no Ceará cresceu, como o bonde dos 40 cresceu, aí disseram, não, agora eu não sou mais subfacção tua, não sou mais filial, não. Eu sou agora uma facção própria. A matriz. Aí começou a ter a briga. Aonde tem? Por que o São Paulo é grande e lá não tem muitos problemas? Porque onde tem um tipo só de facção, tem hegemonia, ele não tá brigando entre si. As nossas mortes aqui é por briga de domínio de facção. Espaço.
Então, assim, não é que eu, quer dizer, não é que eu queria que fosse tivesse nenhuma, mas se tivesse só uma facção, não tá tendo problema. Porque eles iam matar quem? Ele mesmo? E como é que acaba com As isso? mortes são por facção. Veja que de abril para cá nós tivemos 5 latrocínios. 3 com policiais militares e 2 com população civil. Que tristeza, né? Em que todos foram presos e alguns morreram, né? Porque reagiram à prisão, né? Entendi. Nós demos a resposta à altura que o caso mereceu. E vamos dar tantas quantas vezes preciso. 5 latrocínios. Sim. Agora de facções. De facções, tu bota mais de 90% do que tá morrendo aí é facção. Obrigado. Disputa, né? Pelo espaço. Mais de 90% dos MVIs são de pessoas do mundo do E crime. por que aconteceu tudo isso, por exemplo, no litoral do Piauí, que era um lugar muito pacífico? O GDE, que era o Guardião do Estado, migrou do Ceará para Camusim e veio para o nosso litoral. E aí o Comando Vermelho viu que ele ia pegar um mercado e veio também. Então, como a questão da presença pelo Maranhão ali, do bonde dos 40, com a chegada do PCC. Então tem essa questão das facções. Só que você me entende, como eu digo, facções, elas nasceram aqui? Não, elas vieram de fora. Se elas vieram de fora, vieram de outros estados. Então não é só mais uma competência estadual, é uma competência nacional. Mas dá para fazer melhor? Pode e deve, e vamos. Estamos, podemos e vamos. Com relação ao tráfico internacional, aqui também é com relação à situação das parcerias com a Polícia Rodoviária Federal. Como é que tem sido, como é que a Polícia Militar tem lidado com essa situação? A melhor possível. Nós temos a Força Integrada de Segurança Pública no litoral, temos a presença da Polícia Federal, da Rodoviária, da Polícia Militar, enfim, Forças Armadas. É um brilhante trabalho que está sendo feito, um trabalho mais silencioso, mais reservado, mas de grande resultado, porque ele está combatendo, enquanto as instituições, assim, a Polícia Civil Militar e a Rodoviária estão trabalhando na repressão e na prevenção, com ações conjuntas paralelas, a Força Integrada trabalha nos bastidores no sentido de dar um golpe no poder econômico das facções, porque é um negócio. Por exemplo, estão se matando os soldados do tráfico. Eu mando buscar mais. É tipo uma empresa de telefonia, que aumentou o negócio, eu mando buscar mais funcionários. Aí eu tenho que ter hospedagem, eu tenho que ter estrutura de alimentação, para poder manter o cara aqui, o meu soldado que veio de fora. Então, assim, se eu dou um golpe no teu patrimônio, apreendendo dinheiro, propriedades, veículos, bens, eu te dou um desfalque no teu financeiro. Tu fica sem poder de negócio. Então, esse trabalho da facção, da Força Integrada de Combate à Facção, lá em Parnaíba é muito interessante e muito promissor e muito produtivo e de grandes resultados. Já tivemos grandes operações e vamos ter mais daqui para o final do ano. Para a gente fechar, comandante, por exemplo, só para fechar aqui mesmo, a gente tem Rony, tem Bop, tem Rocan. O senhor é a favor das titularidades de forças que foram criadas nas últimas gestões? É uma tendência nacional, histórica. Eu não vejo problema, porque você cria unidades especializadas de unidades básicas, convencionais, intermediárias. Como eu falei, a exemplo da Rocan, da Rony, do Bopaé. Inclusive, o Bopaé foi uma aquisição rápida e histórica. Em 2 meses nós fizemos as tratativas e está aí com grandes resultados, porque é uma aeronave que atua em várias frentes. Então nós somos a favor, sim. Agora nós temos outras ideias que podem ser implementadas ano que vem, caso a gente fique, que é, por exemplo, São Paulo é uma polícia de mais de 80 mil homens. Então nós temos muitos tipos de uniforme, vários uniformes. Isso dá gasto, dá variedade. A PM de São Paulo ela tem uma unificação basicamente de uniformes. Só o GAT e o choque que tem uma variação pouca de uniforme. Isso dá uma identidade maior da polícia, porque a gente tem essa preocupação da especialização demais e a segregação interna. De que, fulano de tal é especializado, tem um vale mais do que eu, aquela coisa, não. Todos são valorosos, todos são importantes, todos são policiais militares, merecem atenção do comando. Você está dizendo que ia acabar com essas ilhas, né? Todo mundo é unificado. Todo mundo é uma polícia só, do comando ao soldado mais moderno. Isso é bom, hein? Sim. Isso é bom mesmo, para não ficar com cada ilha e queira ou não, cria uma rivalidade interna branda. A gente deve concorrer e competir por quem produz mais. Quem produz mais. Aqui é aquele clima saudável de que o batalhão está produzindo, o batalhão está... por exemplo, eu te pergunto, qual batalhão produziu mais? Foi o batalhão que, no final de semana, prendeu 20 armas, 1 tonelada de drogas e prendeu 20 pessoas? Ou o batalhão
que não atendeu nenhuma ocorrência. Que não atendeu nenhuma ocorrência. Que funcionou. Que ou ele não saiu do quartel, Ou liguei Qual a estratégia? ou a prevenção falou tão alto que não teve ocorrência na área dele. Prevenção. Eu aposto na prevenção como ferramenta de evitar o combate de expor o policial e levar a sensação de segurança para a população. Tu quer um dado? Sim. Teresina, Piauí tem 3 milhões e 200 mil habitantes, em média. Sabe quantos homicídios teve do começo do ano até agosto? Quantos? Pouco mais de 300. Aí você diz, pô, comandante, 300 para 3 milhões, né? Beleza. O Ceará tem 9 milhões de habitantes. Se eu tenho 3 milhões e tenho 300 homicídios, ele com 9 milhões deveria ter 900 homicídios. Pois eles estão, nesse mesmo período, comemorando uma redução de 2.400 homicídios para 1.800. Ele tinha que ter 900, ele tem o dobro. Então, qual é o problema aqui do Piauí? A questão do Piauí era que a gente tinha que botar, e estamos fazendo, a presença da polícia na rua. Mas não é que está morrendo o problema, gente, comandante... é a presença. Lá em Fortaleza, tu vê polícia batendo em polícia, Não, sente seguro, mas morre. Mas vou lhe falar, o entendeu? problema do piauiense hoje é a questão do assalto. Do roubo, né? Do furto, Falando do em roubo. falando em homicídios. Não, né? aí eu vou... É isso que eu tô lhe falando. Sim. Você falou em homicídio, eu tô falando na sensação de O que insegurança. é que incomoda? É o Roubo. celular, pô. Roubo. É o celular, o cara quebra o carro pra pegar Roubo. o notebook. É Roubo. isso que dá... E eu falei pro Chico Lucas e pro Keiko que temos 15 estados que tem uma delegacia de roubos e furtos Ainda não tem aqui. especializada. Por quê? O seu carro foi roubado. Localizei o carro do Christian Jones. Então vamos lá. Isola, pega a perícia, a digital e tal e tal. Tem que ter um banco de dados. Ou você não sabe que a PM e a Polícia já sabe quem são as quadrilhas que São os roubam mesmos carro. cara, porra. Só pelo jeito que roubou o carro, o horário e a região, eu sei quem faz quadrilha. Agora nós estamos cansados de prender elas, cara. Prende, E aí, logo em seguida, vão aí para prende de audiência. novo. Olha, Então, assim, prende, mas não tá ficando. Mas por quê? Tem preguiça de alguém aí no meio? Não, eu tô dizendo que Não, nós estamos não. fazendo nosso papel. Nós estamos prendendo reiteradas vezes e vamos continuar prendendo. Então, assim, o cara que roubou teu celular hoje, eu prendi ele. Acho que depois da manhã, se ele tiver oportunidade de roubar outro celular se tu comprar. Então, assim, a legislação, alguma coisa, tem que ser resolvida. Eu quero te dizer que não é falta da presença da polícia nas ruas, patrulhando, prevenindo ou reprimindo. Esse é o primeiro bate-papo. O homem é duro. Eu espero que venha mais vezes e como comandante, espero que você continue no comando. Eu vou falar real aqui mesmo, inclusive para o novo secretário, para o Chico Lucas, porque talvez seja a primeira vez que um secretário de segurança consiga unificar a secretaria e o comando, entende? Não são duas ilhas. Passam a ser absolutamente uma vontade só, né? E como o governador colocou o dedo, a mão, os braços, ele disse assim, e ele já disse para muita gente internamente que a pauta dele nesses primeiros 6 meses é a questão da segurança, de trazer a tranquilidade, em especial para as 4 maiores cidades mais rapidamente, para depois pensar no resto do estado. Sim, Eu acho que ele sim. está completamente correto nisso, né? Sim. Então, vou desejar boa sorte, não. Acho que você semeou, que você colha, né, tudo que tem sido plantado aí, que o cidadão possa ficar mais tranquilo, né, Wilson? com certeza. Possa E botar que um venha cordãozinho, 2023. possa botar um cordão, sair para caminhar com o cachorro de novo, que tá complicado aí, né? Olha, como eu tenho falado, porque eu vou até dizer que é um pouco polêmico, mas a violência é no mundo todo. A violência veio desde que o mundo é mundo. Caim matou Abel lá na Bíblia, no mundo antigo. Então, assim, a violência, ela cresceu no mundo todo. Chegou ao Brasil. E como a gente não vive numa ilha ou numa bolha isolada, nós somos um país continental em que o Piauí está inserido, mesmo patrulhando as fronteiras e fechando, fatalmente as facções chegariam aqui e a violência chegaria aqui. Porque as fronteiras do Brasil, do país, nos últimos 3 anos foram um pouco policiadas. Entrou muita droga e muita arma. Essa questão da liberação, assim, a facilitação do acesso também das armas. Enfim, vários fatores contribuíram. Mas veja que dos 224 municípios, tivemos pouco mais de 80 com homicídios. Sabia disso? 224 municípios, 82, 84 tiveram homicídios. E sendo que desses 80, mais de 40 foi só um. Quando você coloca mais de 50 foi até 2. Você sabia que 15 municípios piauienses, Eldis, concentram 78% das mortes violentas do Piauí?
15 municípios. Então, é a teoria de Pareto do 80-20, né? 20% dos teus problemas causa 80% da tua dor de cabeça. Mas desde que mundo é mundo, né? Assim, o que acontece? Dificilmente, infelizmente, eu estou caminhando para isso, mas dificilmente vai conseguir a gente ter o Teresina de 20 anos atrás. Mas espero que pelo menos melhore. Mas pelo menos tente melhore, você poder passear e sair. Comandante, só para fechar aqui rapidão, que eu tenho que encerrar. Sim. O presidente Bolsonaro, ele foi um bom presidente para as Forças Armadas do Brasil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, PRF. Eu tiraria a Polícia Militar. Ele não foi um bom... Assim, basicamente, eu acho que praticamente não. Para mim não, pois tinha as expectativas da criação de um piso nacional da segurança pública, não houve. Nós tínhamos com o governo Temer, pós-Dilma, um Ministério da Segurança Pública, ele retirou e voltou para a Justiça, certo? A questão da previdência, da paridade e da integralidade. Nós foi através da bancada federal que brigou para pegar carona nas Forças Armadas. Eu creio que nem as Forças Armadas, como um todo, foram satisfeitas, a não ser a parte dos oficiais. PF também não está satisfeita, porque a parte dos praças, não. Nem a Polícia Federal também, de acordo com os contatos que eu tenho. E sindicatos. Com os sindicatos, porque meu pai foi presidente de sindicato por 17 anos. E a categoria que eu tenho contato, não. Então, assim, deixou muito a desejar daquele vislumbre do capitão que seria. Perfeito. Obrigado mais uma vez, boa sorte, que você colha tudo que você está plantando e juro assim, fala você com muita tranquilidade, eu acredito muito na tecnologia, na ciência, na segurança. Se está acontecendo isso, espero que a gente colha rapidamente os frutos desse plantio que a sua equipe está fazendo. Dessa ideia. Tá. A gente que agradece a oportunidade da entrevista, de expor aqui, francamente, ao nosso trabalho, prestar contas com a sociedade. Sei que isso é visualizado por milhares de pessoas. E eu só agradecer o convite, essa parceria. Você que é um entusiasta da Polícia Militar, um defensor, o porta-voz da polícia, levando notícia e informação. Cristo Jones também, toda a sua equipe. Aqui um ambiente incrível, eu estou muito impressionado com a sua estrutura aqui. Aqui é da PM, viu? Coisa de primeiro mundo, viu? À disposição. Nunca tinha visto uma estrutura tão bacana como essa aqui. Tá de parabéns. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Lhe conserve. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e que seja essa bandeira, esse porta-voz, esse apoio das polícias. E espero que em 2023 a gente tenha aqui um podcast da PM. Com certeza. Para discussões, acho que é salutar isso. Sim, vamos trabalhar para isso, quem sabe, né? Pois é, o espaço está aberto. Obrigado mais uma vez, comandante. Obrigado à equipe do Comando da Polícia Militar. Obrigado. Que o som, meu irmão. Tranquilo. O 01 tá aqui. Esse é o penúltimo. Amanhã tem mais 2 para entrar de férias, né? E só vem temporada 2023. Então, ativa o sininho, dá aquele like, se inscreva no nosso canal. Compartilha com quem, Kilson? Com os melhores amigos e também com os melhores inimigos. Inimigo é que dá engajamento, cara. Fica falando mal de você o tempo inteiro, então dá engajamento bacana, tá bom? Obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Valeu. Assiste o próximo.